Bom demais! Seja bem-vindo a mais uma edição do InSpendcast. E você que nos acompanha sabe, aqui nós falamos sobre gestão de empresas, falamos sobre liderança, educação, inteligência emocional e convidado sempre especial. Solta a vinheta! Muito bem, gente. Hoje, olha, vou falar para você, hein? Teremos certamente aula não só de RH, como também de branding. Olha, esses convidados que tem aqui hoje, eu tenho certeza absoluta que se você não teve contato com eles, recomendo para vocês buscá-los na rede. Vou começar já trazendo eles aqui, porque eu tenho perguntas provocativas durante o nosso mega InSpendcast de hoje. Primeiro, nosso amigo Richard Eiras. Meu amigo, seja muito bem-vindo, viu? Primeiro, muito obrigado aí pelo convite e gostei da parte aí de provocações, que é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu já assisti palestra do Richard e vou dizer, tenho provocações para você aqui e ele também vai deixar provocações para os nossos participantes, nossos convidados, nossos RHs que estão sempre na audiência aqui, né? Com certeza. Fica aí que tem muita coisa boa. Boa. E o nosso querido Rafa Cunha, que também já virou quase que co-apresentador comigo aqui, né, Rafa? Olha, já estou mal acostumado já aqui, né? Então, bom demais estar aqui com você, com esse podcast e com o meu amigo Richard Eiras. Muito aqui. bom. Um prazer, inclusive, hoje estar conhecendo ele pessoalmente aqui por meio do seu podcast. Boa. Gente, se somar aqui a quantidade de seguidores que essas feras têm aqui, eu tenho certeza que vai passar de 1 milhão. Tenho certeza. É bastante gente. Não é? É um bando de doido, né? Um bando de doido, né? Mas, ó, eu sou seguidor de vocês e, assim, aprendo muito. E, recentemente, Richard, eu tive a oportunidade de assistir a uma palestra sua. Eu vou até aproveitar e já começar a falar um pouco aqui desse currículo impressionante que você tem, né? Você é um especialista em liderança e RH, que, na minha visão, já é um mega desafio, tanto a liderança quanto a área de RH. Palestrante, mentor, um dos principais top influencers de RH do Brasil. E se tem alguém, né, que sabe falar de RH e que tem esse contato, é você. Cara, como que você chegou nisso? Isso é uma pergunta que parece que é um passe de mágica, né? Parece que as coisas elas acontecem do dia para a noite. Eu falo, isso começou há pelo menos uns 30 anos atrás, aí, quando eu comecei a entender que o que eu gostava de fazer era ensinar pessoas, né? E aí eu fui dentro dessa trajetória, guiando os meus caminhos, porque eu nasci na área da tecnologia. E aí o pessoal fala, poxa, você era um nerd, né? Você era um binário e agora tá lidando com gente, né? Parece algo até estranho. Mas, na verdade, eu entendo hoje que a tecnologia sempre foi o meio que me conectou com gente. E é árduo. As pessoas acham que ser top influencer hoje é uma coisa fácil, né? Acho que é só ir lá no LinkedIn, criar conteúdo, ir no Instagram, fazer um post aqui, um carrossel, arrasta para lá. Não, não é assim. Por quê? Porque a gente está falando de gerar conteúdo que gera valor para a vida das pessoas. E hoje a gente vive num mundo muito raso, né? As pessoas elas viram influencers do dia para a noite e a gente que trabalha com treinamento, com desenvolvimento de pessoas, a gente sabe que tem que ter profundidade, que tem que ter estudo e a gente vai falar muito disso, inclusive, hoje nesse podcast aqui. Sabe que, antes de trazer o Rafa para a conversa, você falou uma coisa que, quando a gente pensa, por exemplo, em ensinar pessoas ou desenvolver pessoas, tem um paradoxo que eu costumo perguntar para as pessoas, que é o seguinte: quem sabe mais, quem escreve um livro ou quem lê um livro? Uma ótima pergunta. Eu diria que quem escreve um livro é a pessoa que provavelmente sabe mais, porque ela vai fazer o quê? Imagine anos de aprendizado, anos, às vezes 10, 15, 30 anos de aprendizado, você compilar em 100 páginas, masterizar em 100 páginas. É um trabalho, tem que ter didática, tem que ter estrutura, não é simplesmente sair escrevendo. Hoje a pessoa vai o quê? Pega lá um conteúdo, joga no ChatGPT, vai lá, escreve um e-book, posta na internet e sai vendendo. Gente, isso não é experiência, né? Eu até brinco com as pessoas, né? E tem muita gente, inclusive, que fala assim, eu tenho 10 anos de experiência. Eu falo, toma cuidado com isso, porque às vezes a pessoa tem 1 ano de experiência, repetido 10 vezes consecutiva. Então, não é porque a pessoa tem muita experiência
porque ela também tem uma capacidade de entrega muito alta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, mas respondendo a sua pergunta, eu diria que quem escreveu um livro tem uma capacidade muito maior do que quem lê. Porque eu conheço um monte de gente, inclusive, que lê vários livros e até agora não aprendeu nada ainda. Eu concordo com você, porque para você poder desenvolver o outro, o tempo que você levou para ganhar conhecimento para poder levar para essa outra pessoa, não é uma pesquisa no ChatGPT, no Google, ou ler um livro, que aliás, já aproveitando aqui, ó, ganhei 2 livros aqui. O Richard chegou aqui já trazendo 2 livros e a gente aqui no Inspendcast, aqui na Inspend, a gente adora livros, né? Tem um monte de livro na mesa aqui e a gente lê, viu? Isso é bom. A gente lê. Então, te agradeço aqui. Ó, Dar e Receber, do Adam Grant. E aqui, Por que Ninguém Me Disse Isso Antes, da Julie Smith. Muito bom. Sensacional. Já está na lista aqui. Muito bem. Rafa, já apresentei você um monte de vezes aqui, mas eu não tenho como não falar que você é um grande influenciador digital. Palestrante também e mentor. Né? Eu vi, inclusive, um post seu, eu não sei se foi esse ano ou no final do ano passado, que você estava num grande evento no Sul também, não foi? Sim. Que evento que era aquele? EAD Summit. EAD Summit. É um evento voltado para polos de universidade à distância. Dando palestra lá. E aí, você é especialista em marca pessoal, social selling, também de aceleração de vendas pelo LinkedIn, né? Conhece pra caramba de LinkedIn. Uma ferramenta que eu até comentei isso em um outro episódio nosso, que eu vejo o LinkedIn como um grande desafio. Não sei nem, né, se na visão do Richard também é desse jeito, porque é muito fácil a gente usar isso no Instagram. Você vai lá, faz uma selfie, né? E se a vida fosse uma eterna selfie, ia ser maravilhoso. Todo mundo sorrindo na selfie, né? Todo mundo feliz. Mundo perfeito. Só que quando a gente pensa num olhar disso para dentro do LinkedIn, não é tão simples, né? Não, é diferente. É diferente porque, primeiro, né, o LinkedIn ele traz a possibilidade da gente conhecer o histórico de uma pessoa. Né? No Instagram, eu estava até comentando com um cliente ontem, ele perguntando pra gente assim, pô, Rafa, eu devo criar um perfil separado, né? Um LinkedIn à parte? Eu falei, olha, o LinkedIn ele é único, né? Ele é você, né? E você, dentro do LinkedIn, você pode ter várias nuances de você, né? Então, vira e mexe, eu dou mentorias, treinamentos para profissionais e empreendedores e até aspirantes ao empreendedorismo, que são pessoas que estão no mercado de trabalho, mas estão querendo já testar um plano B. E muitas delas esbarram nessa lacuna. Pô, Rafa, eu tenho que criar um outro LinkedIn? Eu falo, não, porque no final das contas, a marca pessoal é o acúmulo de experiências que você tem. Perfeito. Profissionais, competências técnicas, competências comportamentais, insights. E eu gosto, às vezes, de relembrar o meu primeiro artigo no LinkedIn, que foi em 2015. É um artigo, se eu, obviamente, for analisar ele pela ótica de qualidade que eu tenho hoje, eu falo, nossa, que artigo feio. Né, que artigo, a imagem, pra você ter uma ideia, estava quadriculada do banner do artigo. Mas aquilo é uma honra para mim, porque foi a partir daquele artigo que eu comecei a tomar coragem de contribuir por meio de conteúdo digital dentro da rede. Então, sempre quando a pessoa fala, pô, Rafa, mas não tá legal, eu tô com medo, eu tô com receio, eu falo, não, comece da maneira que você está, tenha coragem de ser imperfeito, e eu acho que o mundo digital hoje nos traz essa carência de enxergar também o que é imperfeito. Então, tenha coragem de ser imperfeito no digital também. E muitas pessoas às vezes ficam criticando, né? Ah, olha o seu post, faltou uma vírgula. Ah, o seu post tem um acento errado. Não, obrigado pelo feedback, mas eu vou deixar. Eu tenho coragem de deixar minhas imperfeições. Então, eu vejo que o LinkedIn ele traz um pouco disso, né? A verdade, sim, de forma autêntica, para que as pessoas entendam ali também que é um ser humano, não é só ali um influenciador, não é só ali uma persona muito bem posicionada. Então é a verdade pura. Ô Rafa, você fez a ponte para a gente chegar, né, até o Richard. Como é que você conheceu? Por meio do LinkedIn. É isso aí. Abriu essa conexão por lá. E olha que interessante, né? O Richard, não sei se ele vai se recordar, mas ele foi extremamente importante para minha carreira dentro do LinkedIn, dentro do digital, porque ele foi a primeira pessoa... Casos de LinkedIn. Ele foi a primeira pessoa que me colocou numa live no LinkedIn. Eu fui convidado dele, eu aceitei, obviamente, fui muito honrado pelo convite.
E graças a essa oportunidade que eu tive de live com ele, eu me despertei ainda mais para fazer conteúdos ao vivo no LinkedIn. Então eu já aproveito para agradecer muito essa oportunidade que você me deu lá. O pessoal nem deixou lenço aqui, agora Sim, eu vou chorar de emoção aqui. Pô, é muito bacana, cara. Eu gosto desse tipo de história, né? Porque as pessoas às vezes não conseguem se lembrar de como é que elas se conectaram, né? De onde as coisas se originaram. E a rede social tem um papel tão relevante disso, só que eu vejo que é mais do que só a conexão, né? É a admiração. Porque se você esteve seguindo em algum momento o Richard, porque você admirou o trabalho que ele fez, e como influencer, o impacto que você tem na quantidade de pessoas, você tem, né, centenas de milhares de seguidores lá. Quantas pessoas que diariamente, cara, são impactadas pelaquilo que você está colocando, que é uma coisa que você talvez não consiga nem mensurar, né? De repente você está dormindo e tem alguém falando de você, que é quase como se fosse um legado, né? E tem uma coisa que é curiosa aí, que assim, às vezes a gente se limita ao número de seguidores que a gente tem na rede, mas isso é muito maior. Porque imagina uma pessoa consumindo meu conteúdo lá dentro do LinkedIn e por causa de uma coisa que ela viu, e são vários casos que eu já tenho relatado, que a pessoa viu, ela mudou a carreira dela. Ela mudou a forma do comportamento dela. Isso é exponencial. Por quê? Porque eu não mudei só ela, eu mudei o ambiente dela, eu mudei o ambiente que ela vive, talvez mudei pessoas que eu nem conheça. Então a gente tem que tomar um cuidado porque, como eu falei anteriormente, tem muita gente indo para a rede hoje, principalmente para o LinkedIn. O LinkedIn agora está trazendo, inclusive, influencers de outras plataformas lá para dentro, né? Então está virando uma grande avenida, né, para o pessoal navegar, e tem que tomar muito cuidado. Eu falo assim, consuma aquilo que faz sentido para você, consuma aquilo que agregue para você e não o que todo mundo está consumindo. Então, tome um pouco de cuidado, porque o LinkedIn, de uns tempos para cá, virou uma vitrine, né, muito atrativa, muitas pessoas fazendo negócio, compartilhando conteúdos, mas tenha essa percepção para você não ter uma intoxicação de tanta informação que você quer consumir. Né? Porque hoje, para criar um conteúdo, qualquer pessoa hoje cria um conteúdo. Mas será que tem gente criando coisas que são realmente relevantes? Essa é a pergunta. Né? Será que todo mundo que você está seguindo é relevante? Será que aquela pessoa agrega realmente para você, ou para o seu negócio, ou para a sua carreira? Essa é uma pergunta que eu deixo para o pessoal que está assistindo e ouvindo a gente aí também. E muito bom esse ponto que você trouxe, porque a gente percebe que existe nas redes, principalmente nas redes, não dentro do LinkedIn especificamente, mas mais nas redes como o Facebook, que algumas pessoas ainda usam, o Instagram, ou seja, um TikTok, influencers que não têm bagagem sobre o que estão falando e geram um monte de gente seguindo aquele tipo de informação e de conteúdo e de comportamento que não tem nenhuma relevância. Mas as pessoas acreditam. Né? Compram cursos dessas pessoas. Tem um ponto aí que eu quero acrescentar sobre isso, tá? Que é a questão da autenticidade. Eu acho que a gente está num momento, ainda mais com o advento da inteligência artificial, num momento em que a autenticidade ela vai ser extremamente relevante, principalmente para o digital. Por quê? Porque é isso, né? Eu acompanho muito os principais influencers do LinkedIn e, vez ou outra, reparo em pessoas-chave que começam a estourar dentro da rede, né? Saiu lá de 10, 15 mil seguidores, foi parar em 100 mil em poucos meses, né? E aí eu sempre vou estudando, como acabou sendo a minha área de atuação, como hoje eu promovo muitos empreendedores, líderes de empresa para se tornarem influentes dentro das suas áreas, eu começo a perceber, e aí agora recente, uma das principais plataformas de influenciadores digitais, que é a Favicon, ela lançou um recurso de verificação de autenticidade. Ela analisa, por meio de inteligência artificial, analisa mais de 100 conteúdos da pessoa e analisa vários padrões. E aí consegue perceber se aquele conteúdo tem muito IA, se aquele engajamento daqueles conteúdos são padronizados, ou seja, podem estar sendo fake e não verdadeiros, e traz ali uma análise também sobre o conteúdo, né? Se aquela pessoa ela só posta conteúdo de inspiração, que é o que eu apelidei esses conteúdos, inclusive, quem está assistindo aqui costuma ver aqueles conteúdos de motivação, né? Seja no LinkedIn, seja no Instagram, eu apelidei esse conteúdo de conteúdo para-choque de caminhão. Tudo bem que é meio depreciativo para alguns, né?
Mas eu costumo dizer que faz parte da estratégia de quem quer crescer ter, sim, alguns conteúdos para choque de caminhão. Mas não todos. E aí a gente começa a perceber que tem criadores de conteúdo na rede que só postam esse tipo de conteúdo. Ou seja, ficam ali na superficialidade, usando praticamente ali uma percepção genérica das pessoas a seu favor para ganhar engajamento e que no final das contas não tem conteúdo relevante de verdade. Exato. E aí, pegando esse gancho, né, eu queria trazer aqui, quando eu comentei, né, que tem um monte de gente que está influenciando pessoas sem bagagem. No seu caso, você fala de RH e você tem experiência de RH. Eu costumo falar que, assim, eu ensino aquilo que eu vivi, mas eu vou te ensinar somente aquilo que funciona. E é o que é mais difícil hoje, tá? E aí vai ficar provocação pra galera que é do LinkedIn e o povo vai aparecer um monte de hater. Eu amo você, hater, tá? Fica aí. O que acontece? Hoje, dentro do LinkedIn, tem uma galera que não vai gostar do que eu vou falar agora e tudo bem, come um chocolate depois que passa, tá bom? Um monte de top voice, eu tenho um monte de amigos que são top voices e são influencers maravilhosos. Mas no LinkedIn hoje também tem vários que receberam lá a insígnia, né? A nomenclatura, que não sabem nada. Inclusive tem top voice de liderança que nunca liderou nada. Não sabe nem liderar ele mesmo, né? Então, assim, até uma vergonha. Tá? Eu não sei quais foram os critérios do LinkedIn, mas tudo bem, não vamos entrar nisso. Mas tem muita gente hoje com selinhos, né? E que não tem conteúdo, que são muito rasos. Eu já encontrei vários, inclusive, em vários eventos, e uma coisa que o Rafa falou que eu vou pegar um gancho nele, a autenticidade. Tomem cuidado, porque tem muita gente que na rede social é uma maravilha. Você encontrou a pessoa no presencial, é outro ser. Né? A pessoa sem a maquiagem digital é outra pessoa. Fala, cara, mas e aquela cara que falava daquele jeito lá na rede social? Cadê ele? Então, tomem cuidado, porque tem imagem sendo criada dentro do LinkedIn, que é uma plataforma que a gente se posiciona, que se você encontrar um dia no presencial, você vai se decepcionar. E esteja preparado, inclusive, para isso. E o nível de conhecimento hoje de algumas pessoas, inclusive, que são, inclusive, influencers no LinkedIn, é baixíssimo. Baixíssimo. Né? Você já deve ter recebido essa abordagem, uma pessoa querendo me vender uma mentoria de liderança. Eu falei, querido, dá uma olhada no meu perfil antes de me vender, né? Então, tomem cuidado, porque assim, o nível não está tão bom quanto era antes. Por quê? Porque a rede está, de novo, ela é atrativa, muita gente faz chegando, negócio, né? Muita gente chegando. E quem já está lá há muito tempo, é só continuar fazendo o que sempre fez, tá? Que essa galera, em pouco tempo, eu diria, a verdade ela sempre transparece. Tá? Então, em pouco tempo, essa galera some e desaparece. Manda isso pro recorte, que as pessoas têm que ter isso. Né? É como se, por exemplo, fosse o seguinte, eu vou oferecer uma mentoria de inglês para um professor de inglês. Né? É mais ou menos, manda essa pro recorte, para esses caras da rede aí. Você que está aí no LinkedIn e está assistindo esse podcast, ou ouvindo aí, aprende uma coisa. Você tem que ter conteúdo vivido, você tem que ter conteúdo experimentado para poder compartilhar. Não é porque você lê um livro, assistir um vídeo no YouTube que você vai virar influencer. E você que consome conteúdo, vai olhar a trajetória desse ser humano, vai olhar a vivência desse ser humano. Você não contrata um neurocirurgião do dia para noite. Esse cara tem que ter uma formação, o mesmo serve para um gerador de conteúdo. Então, você que está assistindo, vai olhar a ficha aí, a capivara, como a gente fala no interior, da pessoa que você está consumindo conteúdo, porque provavelmente essa pessoa não tem o conteúdo que diz ter. E registra o outro que você comentou também, esse de liderança. O cara querendo vender liderança para você que, pô... Cuidado, né, Rafa? Cuidado, porque assim, o que mais tem gente na rede social hoje é tentando vender coisa que a pessoa não é especialista. Comigo já aconteceu exemplos, por exemplo, da pessoa querer me vender uma mentoria de liderança, não que eu não pudesse comprar, mas se ela tivesse experiência e tivesse bagagem. Mas uma pessoa que tem 1 ano de experiência numa empresa, só porque trabalha numa multinacional, ela falou, não, eu já sou mentor de líderes. Eu falei assim, me prova. Em 2 minutos acabou a oferta. O cara faz um curso de liderança, acha que virou líder, né? É aquela máxima que assim, faça um curso de coragem, já acho que eu sou corajoso. Né? A pessoa assiste um vídeo na internet e acha que, assim, eu assisti um vídeo fazendo uma comida. No outro dia ela coloca lá, Masterchef, né? Ou chefe de cozinha especialista. Não é assim, gente. É complicado. Não é assim. O marketing, ele dá essa oportunidade, né?
os aproveitadores. O Rafa já falou que é teu fã e tal, e você acha que sua vida vai ser fácil aqui? Não vai não. Né, Rafa? Manda ver. Nós falamos agora há pouco aqui, criando o nosso Stories, e já começamos com uma pergunta bem provocativa. Manda ver. Né? O RH, ele é um RH que normalmente, não vou generalizar, mas a grande maioria é reconhecido pelo aquele famoso abraçar árvore. Ainda tem espaço para o RH que abraça a árvore? Na verdade, nem teria espaço no passado e nem tem mais espaço nos dias de hoje. Mas o que tem é um RH que ainda é teimoso em seguir tendência. Né? Se você esteve lá na minha palestra, você vai lembrar. Tendências é como um buffet de sobremesa. É lindo, maravilhoso, mas se você se entuchar daquilo lá, você vai se adoçar demais, você vai passar mal e aquilo só dura aquele período. Não é todo dia aquela mesma coisa. Eu sou um cara que eu sou muito realista. Eu falo assim, as empresas hoje, cada um faz o que quer. O budget lá da empresa, o orçamento é da empresa, ela faz o que ela quiser com isso. Mas se ela quiser investir isso com responsabilidade, contrate primeiro pessoas que têm bagagem para ensinar aquilo. Né? A gente estava falando muito assim, não é só porque uma pessoa tem conhecimento técnico que ela é bom professor, que ele é bom treinador. Para você ser um bom treinador hoje, você tem que estudar sobre estilos comportamentais, estilos de aprendizado, sobre andragogia, inteligência emocional, enfim, tantas outras coisas aqui. Então, e como criar uma estrutura de ensino que abranja vários perfis diferentes que vão estar dentro de uma sala. Então, não é simplesmente pegar um conteúdo técnico, vamos entregar. Então, infelizmente, o RH hoje ele ainda se inspira e se motiva por coisas que vê no TikTok, coisas que vê no Instagram. Tem uma galera que faz muito sucesso aí de vendendo palestras e treinamentos que não agregam, são muito motivacionais. A gente sabe, a gente estuda sobre isso. A motivação que motiva você é uma coisa, que motiva o Rafa é outra, o que me motiva é outra coisa. E é muito fácil demais hoje você colocar um grupo de pessoas dentro de uma sala, 40 minutos ali, sai todo mundo endorfinado, todo mundo dopaminado, e chega segunda-feira na empresa e fala, ué, e agora? Nada mudou, né? Como que a gente faz agora? E aquela dancinha que a gente fez? E aqueles quebra-cabeça que a gente montou? E os Lego que a gente criou? E agora? Não vai funcionar. Então o RH tem que parar de ficar esperando também o lugar dele numa mesa. A gente fala muito sobre RH estratégico. Parar de ficar esperando o gestor, o CEO, o tomador de decisão da empresa chamar ele para sentar na mesa. Ele tem que chegar lá e puxar uma cadeira e sentar. Tem que ser protagonista. Tem que chamar. E principalmente, né, parar com esse negócio de florear, esse papo de coach e levar resultado. Porque não existe empresa hoje que sobrevive sem resultado. A empresa, eu falo, a empresa ela tem que dar lucro para o seu acionista e ponto. As pessoas não gostam de falar sobre isso, mas é para isso que uma empresa existe. Para gerar lucro para o seu acionista. Aí é desconfortável quando você fala isso. Fala, por quê? Por quê? Porque a gente não tem maturidade de entender que uma empresa precisa ganhar. E para ela ganhar, e se sobrar, ela vai poder dar um aumento, ela vai poder contratar mais, trocar os equipamentos da empresa, investir em outras coisas. Então a gente precisa ter uma maturidade que o RH ainda não tem. Enquanto o RH continuar essa criança mimada dentro do RH e não olhar aqui o resultado, porque da onde que vem o resultado, primeiro de tudo? Vem de um comportamento ou de uma ação baseado numa consequência que vai acontecer. Simples assim. O RH fica lá sentado, dentro da sua sala, como eu falei naquele dia na palestra, com a bunda quadrada, sentado na mesa, parecendo o Bob Esponja de bunda quadrada, não levanta, fica lá dentro do ar-condicionado, mexendo lá no seu RP preferido, não conhece o chão de uma fábrica, não conhece uma operação, não conhece o setor de vendas, não conhece o call center, não conhece nada. E aí lá de dentro, olhando no computador, quer mudar a operação. Não vai acontecer. Não vai. Sinto muito você, RH, mas você vai precisar andar dentro da empresa, vai precisar conversar com as pessoas, vai precisar se envolver e levantar essa bunda da cadeira. Eu penso muito parecido contigo, né? E aí, eu não sei se de repente tem a ver, eu resolvi ter todas as profissões que as pessoas odeiam, né? Então eu fui de TI, você também. Eu fui vendedor, que as pessoas costumam também odiar. Coach, que as pessoas também costumam odiar. No Brasil, né? No Brasil. O vendedor também é no Brasil. Porque lá fora é aquilo que eu estava falando ontem. Né? Culturalmente, lá fora é outro reconhecimento, né? Para a área comercial. Professor.
Então, assim, tudo aquilo que as pessoas... E agora CEO, né? Pô, não tem coisa mais odiada que o CEO. Todo mundo é CEO agora, né? E as pessoas odeiam, né? Porque você tem que tomar um monte de decisão que nem sempre é popular. Aliás, Não. A maioria não são. se fosse popular, seria tomada pelo próprio líder direto, Sim, né? perfeito. A impopular fica para você, que são as Sim. decisões mais difíceis. Então, será que para a gente, por exemplo, que veio dessa área mais racional, não é mais fácil de entender essa questão de, sabe, de tomar as decisões baseado em dados e pensando muito mais em resultado do que especificamente nas pessoas? Não que a gente não pense nas pessoas, mas que o resultado a gente vê isso antes. Será que não é mais fácil para nós por conta dessa origem? Não, eu diria que não, porque assim, temos mais janeiros, né? Somos jovens há mais tempo, né? Vamos dizer assim, né? O que acontece? As pessoas, elas estão ficando preguiçosas no que quer dizer, no pensar. As pessoas, há 30, 40 anos atrás, para você construir algo, você tinha que raciocinar, você tinha que pensar, desenhar. Quem nunca rabiscou num papel para ver como que ia ficar um projeto? A gente fazia isso. Hoje as pessoas não, elas vão lá, colocam numa inteligência artificial, colocam dentro de uma ferramenta, sai quase pré-pronto, né? É quase um projeto miojo, né? Vai lá rapidinho. Sim. Então, assim, as pessoas, elas não estão tendo mais essa capacidade criativa que tinha no passado. E havendo a necessidade de ser criativo e a oportunidade, não são. Quantas oportunidades, por exemplo, dentro da Inspend hoje não tem abertas para as pessoas, só se elas forem criativas e elas forem ativas, elas não podem criar coisas novas. Vamos esperar o Cris chegar e falar assim, gente, tem um projeto novo aqui? Não, a gente precisa criar oportunidade dentro do que já existe dentro da empresa. Qualquer empresa hoje, se você olhar qualquer empresa, desde a pequena, média ou grande ou multinacional hoje, tem oportunidade sobrando. O que acontece? As pessoas esperam a oportunidade chegar na mesa. Oportunidade é igual dinheiro. Elas trocam de mão. Se você não pegar, vai para outra mão. Então, quando a gente fala de um RH que não está pegando uma oportunidade, está indo para uma outra área. E as pessoas hoje, infelizmente, a gente tem que ser realista, a gente tem que ser adulto para falar dessa maneira, as pessoas, infelizmente, hoje elas querem o resultado com o mínimo de esforço. Isso não acontece. Acontece nas COP. Não acontece. Né? Só no copyright consegue fazer isso, uma edição de vídeo, nos vídeos que o pessoal edita no CapCut, aí que estão ficando craque, né? Mas assim, na vida real não existe. Para estar aqui num podcast, cara, você tem que se preparar. Para estar aqui num podcast, você tem que ter bagagem. Para você estar dando uma aula, você tem que estudar. Você tem que ser especialista naquilo que está falando. Então, as pessoas hoje elas querem o palco, mas elas não querem viver os bastidores. Elas querem o destino, mas não querem a jornada. Isso não existe, tá? Infelizmente não existe. Ô, Rafa, agora tem um ponto aqui, né? Eu tô uma crença muito parecida com a do Richard, mas como que a gente pode, por exemplo, levar isso para a rede sem perder seguidores ou ganhar muito haters? Porque é uma visão que a gente, certamente, se a gente fala isso abertamente, nem sempre vai ser bem visto, bem aceito, né? Porque é contra uma série de coisas. Como que a gente faz para poder se posicionar com isso na rede? É interessante a sua fala, Cris, porque assim, um dos princípios da construção de uma marca pessoal relevante no LinkedIn é justamente você ter a coragem de assumir a sua postura. Para você agradar aqueles que valorizam as suas ideias, os seus valores, né, as suas crenças, e despistar aqueles que não se identificam, né? E eu costumo dizer para os nossos clientes, alunos e mentorados, que o hater ele é um termômetro que você está no caminho certo. Quando aparece hater, é porque o seu conteúdo está muito bom, está com bom alcance, então ele costuma ser um bom termômetro. E ali, quando o hater vem no seu conteúdo fazer um comentário ácido, coisa do tipo, enquanto ele não te desrespeitar, você pode aproveitar aquele comentário para ser ainda mais construtivo, ainda mais provocativo e gerar diálogos relevantes dentro da rede. Porque eu sinto que hoje está faltando muito disso. Muita gente faz só um comentáriozinho aqui e acolá, né? Agora, o conteúdo que é bacana mesmo, interessante, é aquele conteúdo que gera polêmica, gera discussão, gera conversa, e você tem que estar disposto a enfrentar isso, né? Você tem que estar ali preparado para o hater, né? Então, tendo a filosofia de que o hater é um termômetro que você está no caminho certo, não tem erro, vai dar bom. Você está dizendo o seguinte, que seria bom para a rede a gente transformar os seguidores em perseguidores?
Então, aí que tá. A gente sempre vai ter uma dicotomia. A gente vai ter sempre quem nos defende e vai ter quem nos ataca, né? E é interessante você observar esse comportamento, né? Muitos conteúdos que eu posto, às vezes, ali, traz ali uma certa provocação e de um lado você vê pessoas te atacando, do outro você vê pessoas te defendendo, né? Então, você não vai agradar todo mundo. Então, quando você entende que o seu conteúdo não precisa agradar todo mundo, e nem a maioria, mas se tiver correspondente àquilo que você acredita, aquilo que você valoriza, tem que ser postado. E tem uma categoria que você não identificou ainda no LinkedIn, que é o semi-hater. Semi-hater? Ele é meio hater e meio seguidor. Que, pasme, de vez em quando aparece esse ser humano e ele fala assim, ó, eu não gosto do seu conteúdo, não gosto da forma que você fala, mas eu fico aqui porque eu aprendo. É absurdo, né? Então, assim, se você se posiciona, não adianta, né? A gente não vai agradar todo mundo e se você quer influenciar, você não vai conseguir influenciar todo mundo. Exatamente. Não tem jeito. Não tem jeito. O grande erro é que as pessoas hoje nas redes sociais e no LinkedIn o pessoal está se perdendo também, é que você quer falar para todo mundo. Eu, Richard, não quero falar para todo mundo. Eu quero falar para o cara da liderança e eu quero falar para o cara do RH. Só. E nem é para todos do RH, nem é para todos da liderança, né? Não. A pessoa tem que ter a mentalidade sintonizada com a sua para entender e valorizar. Por quê? Porque se eu tentar falar para todo mundo, cada hora o meu conteúdo vai estar de uma maneira. Uma hora eu vou estar falando de abacaxi, outra hora de maçã, daqui a pouco estou falando de outra coisa. Mas o que ele está falando? Né? Então, você perde a sua autenticidade. Então, dentro da rede, e principalmente, não desistir, porque vai ter conteúdo, né? Que a gente fala, né? Flopar, né? Entendeu? Vai ter conteúdo que, por você ser tão autêntico, que vai parecer, fala assim, nossa, mas ninguém se identifica comigo? Aí você vai ficar carente, querendo like, querendo comentário, só continua. Porque assim como o Rafa lá no começo, se você olhar meu primeiro conteúdo, cara, provavelmente deve ter erro ortográfico, provavelmente deve ter erro de português, e de verdade, eu não tô nem aí. Autenticidade, pô. Eu vou pra frente, tá? E vou aprendendo, evoluindo. Até porque quem critica fala assim, eu vi aqui que tem um erro de grafia. Eu falo assim, eu não achei nenhum erro de grafia nos seus posts, porque não tem, né? Então, geralmente, a pessoa que tá criticando é a pessoa que não faz. Você pega uma pessoa que um dia for num post seu e comentar alguma coisa ruim, vai lá e visita o perfil dela e vê que conteúdo que ela gera. Ela não gera nada. A única coisa que ela fica enchendo o saco lá no LinkedIn dos outros. Você não bloqueia os caras que ficam enchendo o saco? Olha, de verdade, às vezes eu estou a ser sarcástico, sabe, com alguns, porque esse pessoal, na verdade, pro LinkedIn, né, pro algoritmo, eles fazem bem, porque eles trazem engajamento. Então, o algoritmo entende que eles trazem discussão, as pessoas comentam. Sim. Agora, o que não admito é falta de respeito, assim, porque assim, tanto no digital quanto no presencial, a gente não pode aceitar a falta de respeito. Então, a pessoa faltou com respeito, ela ganha um bloqueio e ela vai ser bloqueada mesmo, sem justificativa. Faltou com respeito, vai ser bloqueado, não tem problema nenhum. Mas eu diria, tem alguns que são haters até de estimação. Sim. Né? Parece que todo dia ele tá lá, ele visita o perfil todo dia, ele deixa lá sua raivinha todo dia e tá tudo bem. Ele tá dando aquilo que ele tem. E a gente continua dando aquilo que a gente tem, que é conteúdo. E essa filosofia que eu acredito muito. A pessoa que traz uma polêmica, uma crítica, ela tá dizendo mais sobre ela do que sobre a gente, o nosso conteúdo. Sabe como é que eu vejo a rede social? É como se eu pudesse pegar uma webcam e colocar no seu quintal. Então, quando eu começo a seguir você, eu coloquei essa câmera lá no seu quintal e passo a ver tudo que você está fazendo. Se eu comecei a enxergar que assim, você está fazendo muito churrasco, está me incomodando, você está com uma sunga na piscina que eu não... Pô, fecho minha câmera, não entro mais naquele quintal, entendeu? Sim. Eu acho que é o melhor jeito de eu não entrar. Mas as pessoas não conseguem. Elas têm que criticar. Elas têm a necessidade, né, de se sentir percebidas e ser percebidas de uma maneira que, assim, pô, eu vou te incomodar, aí você me percebe e você me dá atenção, né? É necessidade de autoafirmação. Muitas pessoas têm essa dificuldade de estima, né, de autoestima, e às vezes ali na rede social é uma maneira delas... olha quantas vezes, por exemplo, dentro de um treinamento, você não tem uma pessoa lá que ela fala assim, eu discordo. E tá tudo bem, tá? Então, assim, você tem duas possibilidades.
levar isso para um lado pessoal e isso virar um conflito, Sim. né? O que é ruim, né? E partir talvez por um confronto, que aí vai ficar mais pessoal ainda, tá? Ou você trazer a pessoa para me traga mais informações porque você discorda. Queria aprender com você. Então, cabe nós, né, temos inteligência de saber filtrar isso, organizar isso e também não transformar toda discussão, né, toda pergunta que fizer também. Muitas vezes a pessoa só não concorda porque ela tem um ponto de vista diferente, né? A mesma pessoa olhando para um objeto de outro lugar, ela tem um prisma diferente. Sim. Então, ela está vendo uma coisa que eu não estou vendo. Então, Pode ser um ponto cego, né? Então, dentro de um treinamento, às vezes a pessoa fala, não concordo. Eu falo assim, legal, me explica. Então, assim, a gente tem que ter essa humildade também, que a gente não sabe tudo. Seja no presencial ou no online, a gente não sabe de tudo. Então, às vezes a gente faz um post, a pessoa vai lá e discorda. Ó, isso aqui tem um outro embasamento, isso aqui tem um outro assunto que fala sobre isso que você não abordou. Legal, agradece, aprende. Então, tem que ter essa humildade. E as pessoas dentro do LinkedIn, elas vivem também no mundo de Alice, né? Elas sobem num pedestal, eu sou top isso, sou top aquilo, e parece que ela nunca erra. E quando alguém vai lá e critica, nossa, parece que quebrou o pezinho de cristal, né? Então, toma cuidado, porque você que influencia, você tem que se colocar no lugar de aprendiz com uma boa frequência. Sim. Né? Hora a gente está ensinando e hora a gente está aprendendo. E eu aprendo demais com as pessoas que vão no meu perfil e comentam, aprendo demais com as pessoas que vão lá e criticam, que agregam informações. Às vezes um post meu é desse tamanho, aí uma pessoa vai lá e faz um comentário. O comentário dela vira um outro post dentro do meu post, de tanta informação que ela agregou. Então isso que é interessante. Show de bola. Na palestra sua que eu tive lá, você estava falando sobre o RH caviar. Nossa, é o que mais tem. Não é? Como é que era o tema completo da palestra? Era RH? RH caviar não sustenta a empresa com fome de resultados. Perfeito. Você nunca teve, por exemplo, numa palestra, que eu imagino que você leva isso para diversos lugares, para diversas empresas, né? Para ouvir a quantidade de agenda sua lotadíssima, tá dando treinamento num monte de lugar e palestra num monte de lugar. Você nunca teve, de repente, alguém que levantou a mão e ficou bravo e quis se manifestar e criticou? Não, ainda não aconteceu. Por quê? Porque geralmente quando eu vou fazer um treinamento ou uma palestra, né, eu faço o quê? Eu pergunto para a pessoa ou para as pessoas que estão participando Se você pode. se eu posso. Então, quem já estudou um pouquinho sobre neurociência sabe que quando a gente pede permissão, a partir dali você me dando autorização sobre aquilo. Sim. Então, estou te contando esse truque, inclusive, tá? Então, assim, por quê? Porque você não consegue ajudar o outro se ele não quiser. Então, se a pessoa fala assim, ó, eu não quero, levanta e vai embora. Ah, Richard, mas foi a empresa que contratou. Tudo bem, mas vai ser dessa maneira. Por quê? Porque a minha abordagem, ela não é motivacional. E eu deixo claro desde o começo. Eu falo, eu não vim aqui para fazer dancinha, eu não vim aqui para cantar música, a gente não vai abraçar a árvore, a gente não vai colocar tapetinho de EVA no chão para ficar meditando, a gente vai falar as verdades que alguém não quer falar para você. Você concorda? Concordo. Eu já declinei de cliente, porque o cliente falou assim, Richard, eu quero te contratar para uma palestra motivacional. Eu falei assim, não sou eu. Eu tenho outras pessoas que eu posso te indicar. Não sou eu. Ah, eu queria que fizesse um negócio assim, assim, assado. Eu falei, legal, eu entendo a sua necessidade. Não sou eu. Por quê? Porque a minha pegada, né, minha forma de trabalhar é prática. Né? O meu lema é o simples, bem feito, é extraordinário. Tem até uma imagem de um prato de arroz, feijão e ovo, né, na sua palestra lá. Então, assim, muita gente hoje gourmetizando, muita gente criando processos longos, falando bonito, né, enfeitando. Como que você vai falar para uma pessoa que está lá no operacional de fábrica sobre Management 3.0? Ela vai lá em Marte, a cabeça dela. Entendeu? Ela não vai entender nada. Você vai chegar lá e falar assim... o RH não liberou o budget. Essa pessoa vai bugar. Você tem que falar a língua dela. Você tem que falar a forma que ela vai entender. Porque quem dá um treinamento, quem está fazendo uma palestra, a responsabilidade de comunicar de forma clara é sua. Se as pessoas não estão te entendendo, a culpa é sua. Né? Então, quando eu trago isso dentro da palestra que você assistiu, inclusive, eu trago da forma mais simples. Por quê? Porque é o meu papel como comunicador fazer com que a maioria das pessoas que estão me ouvindo, que estão me assistindo, possam compreender. E é assim que tem que funcionar. Por que você acha que tem tanta resistência, então, para o RH? Porque eu acho que assim, o RH, a gente fala, né, Rafa, há muitos anos que o RH tem que ser estratégico. Acho que uma das coisas que eu mais ouvi nas palestras dos últimos
talvez 10 anos. RH estratégico, RH estratégico, RH estratégico. E por que ele nunca fica estratégico? Por que tem tanta resistência de começar a entender que sem resultado não existe empresa, não existe pessoas? Primeiro assim, o que é estratégia? Quando eu falo assim, eu quero um RH estratégico. Primeiro assim, a maioria dos RHs hoje, né, salvo uma minoria, é estratégico, mas a maioria dos RHs ainda são DP. O cara tá lá fazendo folha. Foco na burocracia. Ou o cara tá respondendo pro gestor, pro CEO, pro dono da empresa, sei lá qual que é a nomenclatura. Parece que é um secretário De luxo, adjunto né? do chefe. É isso aí. Entendeu? De novo, o RH não olha para a operação, o RH não sabe quais são as dores, o RH não visita as áreas da empresa. Aí como que e o RH nem sabe o que é estratégia. Se você perguntar para a maioria dos RHs da empresa hoje, qual que é o faturamento esperado da empresa? O RH fala assim, não sei, meu chefe que sabe disso. Qual que é o crescimento que vai ter que ter de contratações aqui para a gente chegar nessa meta? Ah, mas se eu não sei nem a meta, como que eu sei quantas pessoas vai contratar? Então, assim, o RH ele precisa ser mais curioso. Ele tem que ter um pouco mais de, que a gente fala, né, dessa curiosidade. E também, se a informação não está chegando, ir buscar essa informação. De novo, é puxar a cadeira. E o RH hoje, é muito fácil falar que o RH tem que ser estratégico, mas o RH não sabe nem o que é estratégia. Então, a primeira coisa que eu falo, você que está assistindo aí, RH, puxa uma cadeira, depois desse podcast, com o seu gestor, e fala para ele assim, cara, eu quero entender mais sobre para onde a nossa empresa está indo. Perfeito. Eu quero saber, nos posicionar. próximos 6 meses, 1 ano, o que a nossa empresa vai fazer. Quanto ela vai crescer, quanto ela vai faturar, o que eu, como área de recursos humanos, posso colaborar para esse resultado que você acabou de me mostrar. É só isso. É assim que começa uma conversa estratégica. Como eu, com meu conhecimento, posso colaborar. Que conhecimento que eu preciso adquirir para ajudar a fazer isso aqui acontecer? Gente, é simples. Mas o RH precisa se movimentar em busca dessa informação. Essa informação ela não vai chegar na mesa dele, numa pastinha, né? Ou no e-mail, simplesmente assim. Ele tem que buscar também. Posso trazer uma provocação? Claro, bora. Eu acredito que existe também uma questão de cultura brasileira, né? O país, o Brasil, ele é ele tem muita burocracia, penso eu, para o RH. Né? Então, você tem várias questões legais, é o famoso passivo trabalhista gigantesco e que, de certa maneira, se tornou, na minha visão, a grande responsabilidade hoje do RH de cuidar, porque tem que evitar do cara entrar no Ministério do Trabalho, danos morais, não sei o quê, né? Tem a questão agora do NR1, NR sei lá das quantas, eu nem entendo muito, né, dessas questões técnicas, né, mas são muitas obrigações legais, né, que o RH tem que, de certa maneira, conduzir, fazer a gestão disso, de certa maneira. Então, eu acredito muito também que o Brasil não facilite a vida do RH para ele ser mais estratégico, acredito eu. E aí, não sei se a alta liderança talvez tenha que ter essa consciência de falar, pô, peraí, eu preciso dividir esse fardo, né? Peraí, tem que ter o fardo da burocracia, talvez até pensar, né, em dividir lideranças dentro do RH para que ele consiga ter o RH estratégico, digamos que isolado para ser estratégico. Penso eu, não sei, Richard, uma provocação para ti. E uma coisa importante também, né, no Brasil, de forma geral, a maioria das empresas, né, as pequenas e médias principalmente, uma pessoa do RH é a equipe do RH. Então, antes que o RH que está assistindo ou ouvindo a gente fale assim, nossa, só falaram mal do RH. Não, agora eu vou te defender. Isso. Porque a maioria dos RHs, das pequenas, médias, talvez até das grandes Sim. aí, é uma pessoa, no máximo 2 pessoas para fazer tudo. Tudo. Até para comprar o chocolatinho lá na Páscoa, é o RH que tem que fazer a cotação. É tudo. Entendeu? Então, aí eu quero que o RH seja estratégico, mas eu não dou condições para ele ser estratégico. Então, muitas empresas, principalmente empresas familiares, o RH ele não tem autonomia para comprar um cartão na papelaria para entregar no dia do aniversário. Deixa eu fazer uma pergunta baseada nisso. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a Inspend. A Inspend quer, então, fazer um encontro de liderança para planejamento do próximo semestre. Show.
O RH poderia ser, por exemplo, a área responsável por isso, não só pelo organizar o evento, né? E a gente percebe, por exemplo, que é muito comum o RH está muito mais preocupado com a hospedagem, o café da manhã, do que com o conteúdo e com as coisas que vão ser feitas com a lá. burocracia, novamente, Certo? né? Então, seria um papel do RH pensar, por exemplo, quais são as ferramentas que vão ser usadas? Será se vai usar um SWOT? Seria um papel do RH organizar esta parte também? O RH pode colaborar e ajudar muito em relação a isso. Por quê? Geralmente RH e marketing se juntam para fazer grandes eventos. É assim que funciona dentro de qualquer empresa, né? Ou até nas pequenas também. Mas eu diria assim, como que eu chego hoje para o Cris e falo, Cris, eu quero fazer um movimento aqui, quero fazer um evento dentro da empresa, me dá tanto aí do orçamento que eu quero fazer isso. Cara, a não ser que você seja um cara muito bonzinho, você sai dando orçamento para todo mundo. Não é assim que funciona. Eu vou fazer um evento e qual que é o ROI que você vai trazer com esse evento? Qual que é o retorno que você vai dar? Você quer o quê? Você quer engajamento? Você quer melhoria? Você quer o quê? Porque evento por evento, a gente tem que ter intencionalidade nas coisas. Fazer evento por evento, porque agora é época de festa junina, vamos fazer festa junina. É só por isso? Não. Qual que é o indicador desse evento que você vai fazer? Tem que ter um bendito do indicador, gente. Perfeito. Indica a dor. Qual que é a dor que está acontecendo agora dentro da Inspend? Eu não sei, talvez não tenha nem dor. Mas talvez você só queira melhorar o engajamento. Talvez você queira trazer uma parte de um grupo que nem engaja tanto para dentro desse evento. Então tem que ter uma intenção dentro de um evento. O problema é que a maioria das empresas hoje faz evento de forma aleatória. Aí vamos reunir o pessoal, vamos comprar o melhor bolo, a melhor bebida, vamos trazer o melhor músico para cantar aqui, mas não é assim. Qual que é a intenção com isso? O que eu vou ter de ROI? O que eu vou ter de retorno sobre esse investimento? É engajamento? É redução de rotatividade? É felicidade no trabalho? Enfim. Quero aumentar as vendas do próximo semestre. Ótimo. E isso passa pelo RH ou é a área de vendas e marketing que tem que pensar nisso? Ou CEO, sei lá. RH tem que estar conectado. RH tem que estar conectado. Tem que estar conectado. Se não tá errado. Entendeu? Tá errado. Por quê? De novo, como que o RH vai ser estratégico se ele não sabe quanto a área de venda precisa vender? Não vai. E quais os gaps, né? Pô, qual o gap de talento? Qual o gap de skill que existe essa força de vendas? Se o RH ele é estratégico, ele precisa entender e trabalhar programas de desenvolvimento dessa galera de acordo com o que elas têm de gap. Então, é o famoso assessment, né? Então, vamos fazer um assessment para aquele cargo, né? Competências comportamentais e técnicas que aquela pessoa precisa. E aí, foi diagnosticado lá que, ela precisa ter um pouquinho mais de determinação, proatividade. Aí, obviamente, o RH tem que pensar que treinamento, que tipo de programa de desenvolvimento que eu posso fazer com que aquela pessoa trabalhe essa skill que está faltando nela. Será que é possível trabalhar? Será que não? Tá, então, se essa pessoa não pode trabalhar, aonde que ela pode trabalhar que essa skill que ela está em gap não faça tanta diferença? Então, talvez esse conjunto de ações estratégicas com o recurso humano cabe mais ao RH do que um gestor daquela área, que só está enxergando as skills que ele precisa, não é mesmo? Quer ver o pessoal ficar louco agora comigo? Quer ver? Nossa. Convenção de vendas, né? Geralmente é um evento grande, num lugar bacana, né? Às vezes chique, com muita bebedeira do pessoal, inclusive. Qual que é a intenção? Uma grande festa dessa, com um grande evento? É só comemorar? Tem um monte de... Eu sei até a linha que você vai. Entendeu? E eu concordo com você que você vai falar. É só comemorar? Não. Por quê? Se for só comemorar, talvez não faça tanto sentido assim. Exato. Por mais que a gente goste de festa, a gente ama a festa, sim. Mas qual que é a intenção? Talvez, de novo, por isso que o RH tem que estar conectado. Parte do evento seja comemoração, mas parte do evento tem que ser o quê? Como que a gente pensa numa estratégia para construir o pós esse evento aqui para a gente manter a saúde da nossa área de vendas. Porque a maioria dos eventos hoje de convenção de vendas é simples comemoração, show, música e muita bebida, bagunça. E tem um fator importante sobre convenção, sobre uma reunião como essa, que eu acredito que é muito importante para qualquer área de vendas, é trabalhar muito a competitividade dessa galera. Tem que ser carnívoro, né? Então assim, vai ter premiação nessa convenção? Então, lá de 10 vendedores,
2 vão ganhar, os 2 melhores vão ganhar algum prêmio, é um prêmio que os outros 8 vão ficar puto da vida e falar, não, ano que vem sou eu que vou ganhar. Então, existe esse fator que é a gamificação. Na área de vendas, se não tiver gamificação, se não tiver premiação, reconhecimento, não vai gerar competitividade. Não gerou competitividade, o que vai acontecer? Zona de conforto. Reconhecimento e penalidade ou só reconhecimento? Olha, na área de vendas, eu costumo dizer o seguinte, se a pessoa tem as skills, as soft skills de vendas ali, o reconhecimento do outro vai ser a penalização dela. Agora, se ela não tem, aí teria que rever mesmo, né, a realocação ou desenvolvimento das skills desse profissional. Eu mesmo fui um cara que eu trabalhei 7 anos numa multinacional norte-americana, que quando eu decidi tomar a decisão de pedir minha demissão dessa empresa, foi uma empresa fantástica para minha carreira, foi muito baseado numa premiação injusta. Que a pessoa ganhou num sorteio, sendo que eu estava muito à frente dela em termos de resultado. E ela ganhou no sorteio. Azar de quem não tem sorte, pô. Né? Não é? Azar de quem não tem sorte. Então, veja, para mim foi uma punição. Uhum. Ou seja, se o profissional é de alta Não performance, foi justo, né? Não. se o profissional é de alta performance, só dele não ser o reconhecido, ele já se sente punido. Sim. Entende? E não tem jeito. Se ele não se sentir punido, é porque ele não está com as skills de vendas. Ele precisa. Eu costumo falar que a desenvolver. área de vendas, o pessoal tem que ser carnívoro. Se você colocar uma pessoa herbívora na área de vendas, não vai funcionar. Não vai Porque funcionar. a pessoa tem que ter. São áreas diferentes. Fome. Tem que ter fome de fazer resultado, É fome isso. de vender. Sim. Ah, Richard, mas aí vai ter competitividade. Algumas áreas da empresa, como de vendas, tem que ser assim. Entendeu? Diferente de uma área de projetos, que a gente tem que ser colaborativo, de uma área de desenvolvimento, de inovação, que tem que ter colaboração, senão não sai nada, não funciona. A área de vendas é diferente. Então a gente também tem que tomar muito cuidado, e aí conectando isso com o RH, porque às vezes a gente quer praticar as mesmas regras dentro de todas as áreas da empresa, né? Desigualdade é querer tratar todo mundo de forma igualitária. Uhum. Toma cuidado com isso, senhor RH. Toma cuidado. A mesma cultura, a gente está falando de cultura da empresa, legal, cultura da empresa é uma coisa, mas toma cuidado, porque cada área se comporta de uma maneira. Sim. Áreas são colaborativas, áreas são mais competitivas, então não adianta porque lá na área de projetos o pessoal colabora, na área de vendas vai colaborar. Você vai podar, vai fazer uma área de vendas bonsai, vai podar todo mundo, é isso que vai acontecer. Como, por exemplo, você falou da equidade, né? Não dá para você ter equidade de metas. Exato. Não dá, né? Tipo, ó, vocês vão ganhar iguaizinhos, mas para ser, né, para fazer equidade, a sua meta é menor que a sua. Não faz sentido. Não dá. Não dá. Tem coisa que você tem que ter noção de que vai dar errado, pô. É. E aí você comentou da NR1. Recentemente eu estive numa palestra em Brasília e um diretor do Banco do Brasil estava apresentando o programa deles, dessa NR1, né, baseado nessa saúde mental dos colaboradores, né, da responsabilidade que as empresas têm. Ele fez a palestra, eu fiquei sentado de frente com ele e eu sou um péssimo participante de palestra sua, fui bonzinho. Que eu costumo ficar ali, eu quero... É que nem me perguntaram depois se podia fazer pergunta, porque eu sempre quero fazer a pergunta. Né? E aí ele fez, apresentou tudo, para um programa bem estruturado do Banco do Brasil. Só que na mentalidade deles é o seguinte, se você suporta mais meta que o Rafa, você vai ter uma meta maior. Que alcançamos agora de equidade. Cara, desculpa, não dá, porque vai começar a empresa vai começar a ter uma régua cada vez mais baixa. Porque você vai se sentir injustiçado e vai descer a sua. Mas é aquela velha história. O que tem mais meta, ele vai poder ter um potencial de ganho maior? Essa é a questão. Porque aí, eu vou dizer para você, profissional de alta performance, ele é ligado a desafio. Sim, sim. Né? É isso aí. Então, se ele tem um desafio maior, ele quer entender que aquele desafio maior vai fazer com que ele ganhe mais do que o outro. E aí tá tudo certo. Mas não foi a esse recompensa cenário tem que estar desenhado, alinhado. entendeu? E aí eu falei para ele o seguinte, na NR1, a empresa responsável pela saúde mental dos colaboradores. Quando eu levantei a mão, falei para ele, enquanto você fazia a tua palestra, você viu quantas doses de café eu tomei? Porque tinha, sabe, um cofre bem próximo. E aí era um espaço dentro do shopping, lá em Brasília, daquele shopping nacional e tal. Ele falou, não percebi. Eu falei, eu tomei 5 doses de café enquanto você fazia a sua palestra. 4:30 da tarde. Você acha que eu vou dormir bem? Ele falou, não.
Eu falei, e se eu não dormir bem, amanhã eu vou estar bem? Ele falou, provavelmente não. Eu falei, e como que a empresa minha pode ser responsável por essa minha atitude? Nossa. As bets. Sensacional. As bets. Sim. Pô, tem um monte de gente viciada em bet, o cara tá devendo. Tigrinho, né? Tigrinho, tá Meu lá Deus todo do céu. endividado, e aí com essa dívida que ele tá trabalhando, às vezes viciando os outros, e o cara tá preocupado com as coisas e tal. Como que eu atribuo isso para a empresa? É complicado. Tem resposta para isso, né, Rafa? Eu sabia que eu estava colocando ele numa situação, mas é que não adianta ficar desenhando um cenário, como você trouxe agora há pouco. Depende, né? É aquele cenário maravilhoso, né? De Alice e tal. Pô, cara, Não funciona. Não funciona. Não é assim. Não para de pé. não para de pé. E o RH precisa acordar para isso. Se você for de norte a sul no Brasil, estou falando de Brasil, são realidades totalmente diferentes. Parece que são países Quem já diferentes. andou pelo Sim. Brasil e deu um treinamento, por exemplo, no sul, você sabe que é uma abordagem diferente. Se você vai para o norte, nordeste, é outra abordagem. Então, dentro de um mesmo país, a abordagem de quem é do RH, de quem dá treinamento, da palestra, ela também tem que ser, vamos falar assim, mutante. Você tem que se adaptar Regionalizado, ao né? seu público. Sim. Você não pode pegar o mesmo conteúdo, né? Porque a gente foca muito, tudo acontece em São Paulo ou nos grandes centros. Não, a gente tem que adaptar também o conteúdo, principalmente quem entrega conteúdo de treinamento, de formação, de desenvolvimento humano, tem que sim se adaptar em relação a questões que são regionais. Senão, não tem como as pessoas aprenderem. E não estou falando que um estado é melhor que o outro. São culturas diferentes, hábitos diferentes, enfim. Prioridades diferentes, né? Totalmente, tá? Imagina, por exemplo, um contexto. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer uma mentoria com uma gerente de RH incrível. E foi bacana a nossa conversa, porque ela ia fazer um evento para os colaboradores. E aí, nesse evento, então, obviamente, depois ia ter bebida liberada e tal. E aí, assim, na visão dela, seria ideal pagar no Uber para essa pessoa voltar para casa. Na visão do diretor, não. E aí, a nossa sessão foi uma parte baseada nisso. Né? Aí eu trouxe o meu ponto de vista. Eu concordo com o diretor. Por quê? Quantas vezes, e essa pergunta eu fiz para ela, quantas vezes o teu time lá não terminou o expediente e ficou num bar, alguma coisa próxima lá da empresa, ou em alguma reunião que eles se encontraram, e depois ele voltou para casa? Por que neste dia a empresa tem que ser responsável por pagar o Uber para o cara ir embora para casa? Não, talvez por ele não deveria nem ter o RAP. Porque assim, o RAP tem o objetivo de integração. Aí eu falei, bom, me explica um pouco do cenário. Não, o cenário é o seguinte, é o bar de um hotel, tem um monte de gente e tal. Eu falei, tem barulho? Não, é barulhento. E você acha mesmo que existe integração ou tem panela? Vamos ser muito... Tem panela. Todo lugar, pô. A gente tem a cultura da empresa, e aí você tem algum ecossistema ali, você tem suas microculturas, cara. Cada departamento tem a sua ilhas, cultura, né? suas ilhas. Cada departamento tem a sua. Então a gente sabe que naquele evento você vai ter as panelas. Não é porque vai ter integração. Será? De novo, tem intenção? Ao menos que você organize alguma coisa para que no happy hour seja um happy formal e não informal, de forma que assim, pô, vamos interagir, então obrigatoriamente vai ter que ter uma pessoa de cada time em mesas Uma diferentes. dinâmica, Entra em né? dinâmicas, Isso. exatamente. Não é? Porque do contrário, cara, vamos ser honestos, não vai acontecer. De maneira alguma. Mas como convencer o RH? E aí nessa mentoria nós falamos sobre isso e foi bacana. Ao término, ela falou assim, pô, a gente sonha que idealiza uma coisa, mas o que acontece depois ali É diferente. é diferente. E tá tudo bem, só precisa ter a consciência, né? Para não achar, de repente, pô, meu diretor está sendo muito carrasco, muito duro com isso, quando na verdade, pô, é assim que funciona. Não sei se você concorda com isso, mas... Assim, é o que eu falei. Eu sou muito de ter intenção. Antes, a gente estava conversando até nos bastidores, né? Hoje eu não vou... Eu sempre falo para as pessoas para simplificar. Você entra dentro de um ônibus ou dentro de um avião que você não sabe o destino? Não. Então, mas
Você faz isso todo dia, você sabia? Você entra numa reunião que você não tem pauta. Nossa. Você não é? Você entra numa call online que você não sabe nem o que você está fazendo lá. Você vai para um evento que você não sabe, só porque você ganhou um ingresso, é de graça, né? Eu ganhei, não vou pagar. Você vai. Você não tem intenção, você não sabe o que você está indo buscar lá, você não sabe o que você está indo lá, seja de resultado ou de aprendizado, o porquê que você está lá. Então, se a gente não tem intencionalidade no que a gente vai fazer, qualquer coisa serve. Né? As pessoas precisam começar a se perguntar, por que você vai nesse evento? Porque eu quero isso. Seja para aprender, seja para se relacionar, seja para se conectar, enfim. Vou fazer um happy hour aqui na empresa. Por quê? Por que a empresa, de novo, né? Não somos carrascos, mas por que a empresa tem que liberar um orçamento para fazer? Qual que é a intenção? É só comemorar. Tá, mas com a comemoração, qual que é o resultado? O que vai vir disso? Né? Não pode simplesmente o pessoal ir embora e amanhã chegar todo mundo aqui que tomou de pirona, que tá com todo mundo com dor de cabeça. É só fazer os né? 6 porquês, né? Até o 6º porquê você vai encontrar se faz sentido ou não, né? O problema é que a gente começou a fazer as coisas, de novo, parece que a gente precisa ser bonzinho. Cara, a gente não tem que ser bonzinho, a gente tem que ser bom. Boa. E ser bom desagrada. É isso mesmo. Entendeu? Seja só bonzinho na sua empresa que você vai ver sua empresa ir pro buraco. Sim. Entendeu? Exato. A hora que você olhar lá, vai ter um tracinho na frente, tudo o resto, tudo em vermelho. Entendeu? A gente precisa ser bom. E ser bom tem que ter intenção, tem que ter coerência, tem que saber o porquê das coisas. E aí, de novo, parte de uma galera vai ser desagradada quando você fizer isso. Sim. E tá tudo bem. Isso não acontece em casamento. Você banca tudo o evento para o ser e tem ser que chega e ainda fala mal do seu casamento, da sua festa, do seu evento, do comes e bebes. Isso não vai acontecer numa empresa? Poxa. Você falou de intenção, né? Eu gosto muito da programação neurolinguística e tem uma provocação que vem que ela diz que a intenção da pessoa também tem uma intenção. Sim. É a intenção da intenção. Né? Boa. Dá um exemplo. Uma profissional que eu fiz mentoria, que ela é uma grande executiva do Santander. Aí ela estava dizendo assim, que ela mandou um e-mail para o diretor que estava acima dela, avisando que ela estava pedindo para a pessoa de uma área de prospecção fazer um trabalho X. E que aquilo deu um baita de um ruído. Pô, cara, por que vai dar ruído um negócio simples desse? Porque a pessoa que era da área de prospecção ficou incomodada. Eu falei para ela, mas qual que foi a sua intenção? Ela falou, a minha intenção é aumentar o volume de clientes que a gente vai poder gerar de lead. Eu vou poder falar com mais clientes. Eu falei, mas qual foi a intenção da sua intenção? Eu falei, não estou entendendo. Como assim a intenção da minha intenção? Se você tinha isso como objetivo, por que você mandou e-mail para o diretor? Porque eu queria que ele soubesse que eu estou fazendo isso. Então, a prospecção, ela é algo... Ela foi o veículo. É o meio, né? Exato. Que é a diferença da missão e do propósito, né? Não é? E, cara, e tem muito disso, né? Tentar identificar isso é um... As pessoas têm uma dificuldade muito grande porque... Como eu treino líderes, né? Eu dou treinamento, principalmente o meu público-alvo são líderes. Tem uma matéria que eu não aprendi na escola, não aprendi na faculdade, não aprendi nos MBAs e talvez elas devessem estar lá, que é sobre autoconhecimento. Uhum. As pessoas, elas sabem, hoje dentro das empresas, elas sabem muito mais sobre as pessoas que trabalham, às vezes, com ela, do que sobre elas mesmas. Então, eu costumo sempre falar assim, não dá para curar se você não tiver curado. Boa. Não dá. Então, como que eu vou ajudar uma pessoa? Até no meu treinamento eu falo sobre 3 pilares da liderança. É a autoliderança, lidera no relacionamento e depois você vai liderar nos negócios. Uhum. O problema é que a gente quer começar pelo telhado. Não funciona. Né? Você chega com um cara aqui na empresa totalmente quebrado. Entendeu? Então, você precisa ter autoconhecimento, relacionamento e aí depois nos negócios. Só que as pessoas elas não aprendem sobre isso e muita gente vai terminar suas carreiras nas empresas sem saber que precisava disso. E, inclusive, eu falo, se dentro de um treinamento hoje, principalmente de liderança, não tem uma partezinha lá que está falando sobre aquele ser humano chamado o líder, e a gente está falando sobre níveis de consciência, sobre autoconhecimento, tá? E aí não é papo de coach, tá? O treinamento vai falhar. Eu queria até aproveitar esse gancho e perguntar para você, Cris. A Spend ela é especialista em T&D, educação corporativa, principalmente utilizando tecnologia
de ponta para médias e grandes empresas que desejam, né, ter trilhas de desenvolvimento, né? Como que você tem observado nas grandes empresas que, por exemplo, a Inspend atende, essas trilhas, né? Existem hoje trilhas que trabalham esse autoconhecimento dos líderes e, em cima disso, traça desenvolvimento para eles? Como que isso impacta na liderança, né, deles ali junto dos subordinados? Os subordinados têm também alguma oportunidade de trilha de autodesenvolvimento? Como que é isso hoje na sua observação aí do mercado pela Inspend? Excelente, Rafa. Agradeço você pela pergunta, porque a gente, inclusive lá no próprio evento do RH Summit, eu estive num painel, a gente estava debatendo isso lá no painel. Tem algumas coisas que a gente percebe de resultado, e aí para quem está vendo a gente, nós temos mais de 47 milhões de conclusões de cursos no nosso LMS. Caraca, é muita coisa. O que isso traz para a gente? Muita informação de resultado. Não é algo do tipo, né, de repente só li num livro ou alguém... Não. Eu tenho ali a comprovação dos dados de como acontecem as coisas. Boa. Então, alguns clientes, por exemplo, a gente percebe que quando ele vai lá e coloca... E olha só que doido isso, hein? Curso, por exemplo, de inteligência emocional ou algumas coisas ligadas a soft skills, como curso obrigatório, que teoricamente não é, né? O hard skill costuma ser obrigatório. Você coloca um curso de soft skill como obrigatório, essa pessoa aumenta o engajamento dela na plataforma e passa a buscar mais conhecimento. Olha que top. Porque ela desenvolve um novo skill nela, que é o de buscar esse autodesenvolvimento. Despertar, né? Ela se despertou. Exato. E aí o que a gente entrega para ela para contribuir? A gente tem um assessment próprio, né, que é o InSkill. Boa. Como é que funciona o InSkill? Diferente do DISC e do MBTI, que eu gosto muito do DISC, acho o DISC fantástico, apesar de ter algumas ressalvas, de 1920. 28. Acho que o MBTI é de 28, né? Mas os dois estão na mesma década, né? Tem um monte de história, tem um documentário bacana, cara, sobre o MBTI e sobre o DISC, chamado Persona. Ele ficou disponível de 2021 até 2023 na HBO e depois eles tiraram do ar. Era meio polêmico, porque um cara se matou porque ele não conseguia ser contratado, porque os assessments, como diz que MBTI, rotulam a pessoa. Sim. Você é isso, né? Você é D, você é alto I. Então, eu não tiro a validade desses assessments, eu acho eles bacanas, porque eles são comportamentais, mas o InSkill trabalha na camada da competência. Então, não importa se você é D, se você é I, S ou C, tem competência dentro que eu preciso desenvolver em você. Perfeito. Certo? Imagine, por exemplo, que você pegue um vendedor técnico, o cara com alto C e é vendedor. Você vai demitir o cara? Não vai. Mas você contrataria ele na entrevista antes, sabendo que é para uma vaga de vendas, um cara alto C? Depende como tiver definido lá na descrição do cargo lá. Se o RH só olhar isso, ele vai falar assim, não deu match, corta. Exato, porque o cara não se comunica de repente direito, né? De repente o cara é introvertido. E tem um estudo que diz que 25% das pessoas do mundo são introvertidas. E desses 25%, menos de 50% teve sucesso. Ou seja, então uma pessoa que é introvertida, ela vai ter mais dificuldade. Mas o fato dela ser introvertida, então eu não posso melhorar ela? O InSkill trabalha nisso, vai identificar exatamente o nível de dominância das competências daquela pessoa e você consegue ser mais assertivo na entrega do treinamento. Olha. Legal. Você pode ser mais personalizado. Ou seja, entrar numa trilha sob medida. Exato. Então, aqui na Inspend a gente trabalha desse jeito, a gente olha desse jeito, porque eu tenho informação suficiente para tomada de decisão. Você vai para um treinamento, por exemplo, de vendas, tem algumas competências que são obrigatórias, como, por exemplo, comunicação, negociação, persuasão. Aí, pega um cara da tua competência que dá aula dos temas e fala o que está numa trilha obrigatória para você. Qual que é o engajamento? Eu ensino isso daí, você vai querer que eu faça esse curso que vai levar 2 horas, às vezes 3 horas. Né? Ou vai pôr numa sala de aula e o cara fala, vendas, eu querendo tirar pedido, ou sei lá o quê, e aí você vai me colocar para ficar aqui ouvindo esse cara.
Além de, às vezes, ele estragar o treinamento, Sim. né? Porque ele vai querer mostrar que sabe mais. Vai desengajar, né? Exato. Então, para isso, a gente usa os dados que traz muito mais embasamento para as coisas, entendeu? Um assessment que está numa camada acima da camada do comportamento, Top. especificamente da competência. Sensacional. E aí, eu sei que você faz um trabalho grande, né, de consultoria com essas empresas, mapeamento. Talvez eu vou deixar até um convite para você. A parceria depois. nascendo aí. Eu acho que vale a pena, cara. Acho que vale a pena, show. porque você consegue mostrar para o teu cliente a grande diferença. Nós fizemos um trabalho para as 2 maiores empresas de cosméticos no Brasil. As 2 maiores. Não vou falar o nome delas aqui, porque você já sabe quem são. E foi interessante que, após a análise, elas são muito diferentes. As necessidades são muito diferentes. Valores, cultura. Tudo Uma totalmente ligado em pessoas e a outra totalmente ligado em processo. em processos e resultados. Quem está certo e quem está errado? Tem muito certo e errado. É a cultura. A questão é assim, cada um. a cultura que você está seguindo aqui está levando você para onde você quer? Ah, como empresa sim, mas o cara que é franqueado não está gostando muito. Pô, então nós precisamos fazer um ajuste de rota aqui. Sim. E aí dá quase que para clonar os perfis, entendeu? Porque assim, pega então o desenho daquele cara que está tendo um baita de um resultado positivo e sucesso e vamos colocar então a trilha específica para esse cara, para ele chegar no mesmo nível daquele outro, entendeu? E aí a gente percebeu o resultado impressionante de melhoria. Muito bom. Olha que top. Mas resultado focado em dados. Isso aí. Vou trazer uma pimenta para a Bora. conversa. Claro. Teve um caso recente, né, de uma das maiores empresas na área de chocolate, né, aqui no país. Sai um monte de burburinho de franqueado reclamando, enfim, muitos reclamando de assédio moral, outros reclamando de tratamento, enfim, anti-humano, né, com os franqueados. Chamaram de seita, né? Isso. O quanto vocês acreditam que o RH poderia ser diferente ou o que vocês acham que faltou para o RH dessa empresa para chegar nesse ponto, esse grande grupo empresarial? Mestre Começar do pelo RH. Richard aí, depois... Eu vou falar o que o RH não quer ouvir. O RH ele não tem peito e nem coragem de peitar o CEO da empresa. Ele não tem. Uhum. Tá? Desculpa o meu latim aqui no podcast, mas às vezes o RH é cagão. Por quê? Porque às vezes o CEO falou, ó, é assim que tem que fazer. Eu falo porque eu já trabalhei em grandes empresas e eu já ouvi várias vezes assim, ó, você vai lá e fala isso pro seu time. E eu falei, não. Eu já falei. Ah, você está sendo insubordinado. Não, não estou sendo insubordinado porque essa informação que você está me passando, ela não é verdadeira e eu não vou passar isso para frente. Ah, mas então eu vou lá e vou falar pro seu time. Falei, então você pode ir lá falar. Mas e depois, se perguntarem para você, que você vai falar? Eu vou falar que é mentira. Ah, mas aí você vai tirar minha autoridade como seu gestor. Eu falei, então fale a verdade. O problema é que, assim, o direcionamento, a gente sempre fala, né? O topo da pirâmide. Se nasceu errado, vai terminar errado. Às vezes o RH é aquela camada onde tem que parar para a coisa não acontecer errado. Então, CEOs, donos de empresas, né? Muitas vezes empresas familiares, tem que se desapegar do ego, porque você não tem sempre razão. Não é porque você fundou um negócio que era pequenininho e transformou isso num negócio muito grande, que você é um vitorioso, que você vai ter sempre razão. Então tem que... Porque assim, todo mundo quer ser bom em oratória, mas a gente não é bom em escutatória. Então, a primeira coisa é que assim, diretores, CEOs de empresa precisam se despir desse ego e entender que assim, tem coisa que, às vezes, eu vou precisar ouvir outras pessoas e talvez ajustar, talvez calibrar. Porque toda marca, que a gente fala muito hoje sobre marca empregadora, ela quer o quê? Ela quer ficar forte. Sim. Tá? Forte. Mas quantas vezes você já não viu na vida real pessoas que tatuam no peito, nas costas, a pessoa que era do relacionamento por uma vida inteira e depois de 6 meses largou e faz outra tatuagem em cima? Quantos vocês já não viram? A pessoa tinha a mulher amada ou o homem amado no braço e agora tem um Rottweiler, né? Por cima, né? Sim. Por que a gente tem que ficar fazendo isso? O que a gente tem que focar? Focar em resultado. Marca empregadora forte é aquela que gera resultado para a empresa e na vida do colaborador.
Se o colaborador, se eu entrei numa empresa e que a cada 6 meses, a cada 1 ano, eu estou sendo promovido, estou ganhando mais, poxa, essa marca ela é empregadora forte na minha vida. Automaticamente eu quero fazer com que ela se torne cada vez mais forte como marca no mercado. É ou não é? Sim. Então, por quê? É assim que a gente tem que fazer. Então não é criando grito de guerra, escrevendo frases bonitas na parede que vai engajar as pessoas. Ah, faz uma tatuagem. Ou não é pra só mostrar. isso, né? Não, cara, isso é uma loucura, sabe? É um modismo que não gera resultado. Aí, de novo, qual que é a intenção da empresa com essas campanhas de marca empregadora? É o quê? É fazer com que... Eu sempre falo assim, uma coisa, fidelização de talentos. Eu não falo retenção de talentos, tá? Uhum. Porque se a gente for estudar, inclusive, na etimologia da palavra, reter é impedir que algo avance. Se você está retendo alguém dentro da sua empresa, você está impedindo que ela avance. Boa. Sensacional. A maioria das empresas hoje que falam assim, eu quero zerar minha rotatividade, né? Que é o chamado turnover. Se você tem uma rotatividade zerada dentro da sua empresa é improdutiva. Você sabia? 20% da população é procrastinadora. Entendi. Ciência prova isso. Então, como que você fala assim, eu vou trabalhar para zerar o indicador aqui da rotatividade? Na verdade, aqueles 20% que são alta performance, aqueles lá você tem que ter a rotatividade baixíssima, ou zero. Os 60% ali, que são sazonais, ali a gente vai ajustando. Esse cara falava disso, tá? né? O Jack, eu acho que eu tinha os 20, 70, 10. Mas vai ter uma galerinha ali, 17, 20% de uma galera que não quer trabalho, quer emprego. Uhum. Entendeu? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Essa tem que ter alta rotatividade. Então, assim, por quê? Porque quando a gente fala assim, que a gente quer criar uma grande família, né? Todo mundo aqui, abraçar a marca da empresa. Nossa, eu fico com medo disso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você está colocando um monte de gente que ama a sua marca, mas que você paga e não gera resultado. Entendeu? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente cria um lugar tão confortável. Olha que legal isso, ó. A gente cria um lugar tão confortável para as pessoas improdutivas ficarem. Eu vou deixar uma provocação para você. Manda ver. A gente acompanhou um movimento durante um tempo, talvez isso esteja mudando um pouco agora, onde grandes treinadores, vamos chamar assim, de liderança, falavam sobre a liderança humanizada. Certo? O que é liderança humanizada, então, para você? Boa. Resumo numa frase: o melhor do ser humano é ser humano. Simples assim. Quando a gente fala de liderança humanizada, parece que a gente precisa, de novo, né, ser bonzinho. Você não precisa ser bonzinho, você precisa ser justo. Você concorda que uma pessoa que é improdutiva, se você for humanizado com ela, você vai deixar ela ali na sua empresa e essa pessoa vai continuar ali empregada, não trabalhando, e uma pessoa que é produtiva provavelmente vai se desmotivar porque aquela pessoa não está sendo punida ou não está tendo nenhuma solução. Então a gente tem que tomar cuidado, porque esse negócio de humanização que pregaram no RH, né, alguns treinadores aí, os gurus de internet, levou inclusive a gente tirar essa, não é uma pressão, mas uma necessidade de resultado. Por exemplo, eu falo assim, eu tenho que ter sede de resultado, porque assim, ou eu quero um resultado que é positivo, uma coisa que eu estou ganhando, ou eu ganho ou eu aprendo. Entendeu? Ou eu vou ter um resultado de aprendizado. Então, quando a gente fala que a gente vai humanizar, significa que eu vou tratar cada indivíduo dentro da sua necessidade, mas também fazer acordos de trabalho claros com aquelas pessoas. Tudo na vida tem ônus e bônus. Então, se eu faço um acordo com você, Cris, de trabalho, eu faço esses acordos, para 15 dias, para 30 dias, para 45, para 60, para 90. Então, se daqui 90 dias, por uma questão de você não chegar no resultado, não vai ser nenhuma novidade para você que a gente vai encerrar o acordo de trabalho. Entendeu? Eu não posso ficar humanizando, como o pessoal fala, não, você precisa sempre estar acolhendo. Não, você precisa ser transparente. Lembra que a gente falou nos bastidores? Transparência gera confiança. Perfeito. Como que eu vou humanizar uma relação se eu não sou transparente? E ter conversas adultas com adultos. A gente precisa parar de infantilizar a empresa. A maioria das empresas, e isso aí é para as empresas que estão assistindo a gente, Manda bala. a maioria das empresas agora viraram uma creche de adultos. Nossa, lindo. Eu acredito muito que essa Boa, questão de isso, hein? humanizar é você ter
respeito e empatia com o colaborador. Então, vai acontecer sessões, o colaborador ter um problema de saúde, uma questão pessoal aqui e acolá. Então, você tem que ter empatia. E você nunca pode desrespeitar o ser humano, né? Colocar ele numa situação, né, onde afete ali a reputação. Então, eu acho que esses 2 limiares ali é o que garante, digamos, que uma liderança humanizada. Partiu dali, é resultado, é processo, é entrega, é acordo, é isso que você bem falou. Então, é competitividade sim, e eu acho que essa é a preocupação que eu acho que as empresas têm que ter na hora de falar de liderança humanizada. Não podemos perder a competitividade. Uhum. Principalmente se a gente estiver falando do ambiente de vendas, né? Que a gente precisa ter. Porque a gamificação faz parte do ser humano. Pô, eu quero alcançar o pódio. A gente não gosta de esporte? A gente não é vidrado ali. Eu, por exemplo, sou vidrado em tênis. Tem gente que é Fórmula 1, tem outros que são futebol. E qual que é o objetivo? O que atrai as pessoas? É a competitividade. Então não adianta, a gente não pode fazer com que a liderança humanizada acabe com a competitividade da empresa, dos colaboradores. Eu vou fazer uma analogia aqui, nem sei se todo mundo vai entender, mas eu gosto muito de cruzar algumas coisas do nosso mundo corporativo com o que está escrito na Bíblia e não por uma questão de religião. Um dia eu ouvi dizer que a Bíblia é o manual do construtor. É o manual maior do best-seller, fabricante. então tá valendo. Tem uma passagem que diz o seguinte: todo ser que respira deve louvar a Deus. Ok? Ok. Você já viu um cachorro louvando a Deus? Ele respira. Um gato. Uma cobra. A cobra também respira. O que eu quero fazer analogia disso para o mundo corporativo? Tenho a impressão, para mim, que o que está por trás disso é que todos nós devemos cumprir o nosso propósito. Você bem falou de propósito agora há pouco. Certo? Então, um ser que nasceu para se rastejar, ele está louvando a Deus se rastejando. Um profissional que você contrata para exercer determinada função, ele vai estar louvando a sua empresa ou fazendo com que ele, na verdade, seja relevante, cumprindo o papel pelo qual ele foi contratado. Perfeito. Exatamente. Minha visão. Acho que, sabe, as pessoas têm que... Cara, se você foi contratado para isso, é isso. Você pode fazer mais, mas menos não faz sentido. Certo? E uma outra coisa para quem está ouvindo a gente aqui, até para que o RH da empresa de chocolate, que a gente falou agora há pouco, que não se sinta de alguma forma desprestigiado, coisa assim, tenho certeza que a intenção do Richard foi de fazer uma generalização, não especificamente do RH, porque pode ser que nesta empresa na qual nós falamos, o RH não seja o responsável pelas franquias. Depende, cuida só do corporativo. Exato. Alguém é responsável pelas franquias, e aí, aproveitando o francês, né, do Richard aqui, o cagão não foi o RH, foi outra área. Exato. Ou então que isso sirva também de lição para que as empresas que têm franquias, franqueados, entendam o quanto é importante envolver o RH nessa cogestão Sim. dos franqueados. Ou seja, o RH ele pode prestar um ótimo serviço de blindar a empresa de situações semelhantes, que é o que a gente viu no mercado. Né? Talvez a falta do RH estar presente, né, Sim. nessa cogestão ali dos franqueados tenha aberto essa possibilidade negativa que está gerando um baita problema para essa empresa. Perfeito. Pô, cara, tô com um monte de coisa que eu queria perguntar para vocês aqui. O nosso tempo lá, ó, daqui a pouco... Eu queria só pegar um gancho em 2 coisas claro, que a gente vamos lá. falou aqui, que eu acho que é Eu importante. tô preocupado com o seu tempo, porque o nosso nós temos tempo. O Rafa também sei que tem compromisso. Estamos mas... aqui, estamos na área. 2 coisas, 2 palavrinhas que surgiram dentro do nosso bate-papo aqui e a gente precisa clarificar isso. Boa. Primeiro, empatia. Uhum. Segundo, propósito. São 2 palavras que estão banalizadas hoje, principalmente dentro do mundo corporativo. A pergunta que eu faço para você, Cris, como que você vai ter empatia comigo se você não vivenciou, não experimentou, não sente o que eu sinto? Então, quando a gente fala de empatia, é sentir o que o outro sente. Isso é impossível, cara. Concordo. É impossível. Então, a gente tem que parar de falar que assim, eu vou sentir o que o Rafa sente. Cara, eu não sei o que está acontecendo lá na casa dele. Eu não sei se está tudo bem. Eu não sei se tem alguma situação que eu não conheça que está acontecendo na vida dele. O que eu posso fazer é acolher e dar suporte para ele. Perfeito. Então, quando a gente fala de empatia, a gente precisa explicar para as pessoas
que o acolhimento e suporte, essa é a parte que um líder dentro da empresa é responsável. Perfeito. Porque essa parada de, eu preciso sentir o que o meu colaborador sente. Não existe isso. Não existe. E outra coisa, para com essa parada de gourmetizar esse negócio de propósito, pelo amor de Deus. Para cada projeto eu tenho um propósito. Para esse podcast eu tenho um propósito. Para essa semana, eu tenho um propósito. Richard, mas tem um grande propósito que ilumina e clarifica os meus caminhos. Ótimo. Entendeu? Que isso tem muito a ver com seus princípios e valores, tá? Mas não é só um único propósito, tá? Você concorda? Concordo. Então, eu tenho um propósito financeiro, eu tenho um propósito na carreira, eu tenho um propósito pessoal, físico, estudos, enfim, tem tantas coisas. Então, a gente parece que quando a gente fala para a pessoa assim, você já encontrou o seu propósito na vida? A pessoa fala assim, aonde tem isso? Tem na internet para vender? Eu compro? Quando eu era pequeno, minha mãe falava assim, você fez de propósito. Eu falo, não foi sem querer. Então, eu já sei, quando não foi sem querer... Foi por propósito. Então, assim, as pessoas precisam parar também com esse negócio de propósito, porque as pessoas não entendem o que é propósito. Rafa, você já encontrou seu propósito na vida? A semana dele tá cheia de propósito. Sim. Concorda? Exato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, primeiro, com empatia e segundo, com propósito. Ótimo. Seu propósito é diferente do meu, que é Sim. diferente do Rafa, que é diferente, inclusive, de quem está ouvindo e assistindo a gente, tá? Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado, principalmente no RH, tá? Gourmetizando aí, como eu sempre falo, né? Falando muito sobre líderes empáticos. Líderes com propósito. Líder com propósito é líder que dá resultado. E deixa eu só aproveitar esse gancho, né? Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de usar. Pensa assim, Richard, você acordou hoje de manhã para vir para cá, 4 horas da manhã, que veio nos dar a honra, né, Rafa, de vir de tão longe para poder estar com a gente aqui. Eu vou arriscar dizer que eu tenho certeza absoluta que você acordou de manhã e você não deu aquela espreguiçada e falou, que vontade de dar lucro para minha empresa hoje. Tenho certeza que você não fez isso. Por quê? O teu propósito é, de repente, passar mais tempo com a tua família, dar conforto para ela, dar segurança para ela, de repente ter um carro novo, de repente ter um apartamento novo, fazer uma viagem. O propósito não é o de dar o lucro para a empresa, mesmo a gente sendo dono dela. Que aquilo, na verdade, é um veículo. Exato. É o meio, né? Exato. A empresa é o meio pelo qual eu realizo o meu propósito. Top. E aí, certo? A empresa tem um propósito dela. Se eu realizo o propósito dela, através disso eu vou realizar o meu. E eu vou acrescentar uma situação aí. No momento da minha carreira, eu comecei a perceber que o que me realizava era quando eu transformava a visão de muitas pessoas. Uhum. Então, eu estava até dando uma masterclass no último sábado, né, para alguns empreendedores. E aí uma pessoa perguntou, Rafael, mas eu tô com medo de não dar tempo de eu conseguir fazer nesse prazo que você falou do curso e tal. Eu falei, olha, fulana, uma coisa você pode ter certeza, eu não costumo deixar ninguém para trás, porque o que mais me realiza é ajudar as pessoas que confiam no meu trabalho. Sim. Então, vira e mexe, eu tenho mentorado que às vezes investe lá alto para contratar minha mentoria, às vezes não faz 30% da mentoria. Aí do nada passa ali 6 meses, já passaram anos às vezes. A pessoa, Rafael, perdi a mentoria. Eu falei, perdeu não, cara. Você tem 10 sessões, agenda a quarta, cara. Não tem essa. Não era o seu momento de continuar ali, tá tudo certo. Então, o meu propósito hoje do meu trabalho é atuar com pessoas que querem uma transformação que eu possa ajudá-las a alcançar. Se a transformação que elas buscam é visibilidade, autoridade dentro do seu nicho de atuação e com isso, obviamente, isso impactar em prosperar o seu negócio, é ali que eu quero estar. Eu sou testemunha disso, tá? A gente é cliente Sim, seu, né? A gente percebe exato. O quanto você busca alternativas para que aquilo... E ontem, inclusive, a gente estava junto, né? E foi engraçado, porque quando eu fui reparar no horário, já era 7 e pouco, né? Então, assim, eu me entrego de uma maneira e é onde eu me realizo. E aí, é difícil falar para mim, peraí, Rafa, o seu propósito... Cara, eu tô realizando meu propósito. Eu tô no lugar onde eu gosto de estar. É a sua intenção. É a minha intenção. Isso.
E aí, quando eu vejo que eu gerei valor para a pessoa pegou uma perspectiva que ela não estava enxergando e aquilo, de certa maneira, vai levar ela para um próximo nível, é ali que eu me realizo. Então, esse é o meu propósito, por exemplo. Ó, eu se deixar, eu vou ficar o dia inteiro com vocês aqui, mas eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Posso? Boa. Manda bala. ver, pode fazer quantas quiser, hein? Para os dois, tá? Boa. Se vocês tivessem que deixar uma dica prática, por exemplo, para quem quer reposicionar o RH a partir de amanhã, qual seria? Começa aí, Richard. Vai lá. Faça o simples bem feito. Só isso. Deixa no recorte daí. Eu vou fazer a pergunta de novo para ir no recorte. Se você tivesse que deixar uma dica prática para quem quer reposicionar o RH a partir de amanhã, qual seria? A dica que eu dou para o RH é muito prática. Faça o simples bem feito. Só isso. Boa. Sensacional. Rafa, quer acrescentar algo aí? Eu acrescentaria o seguinte, o RH, ele tem que, antes dele tomar alguma decisão, acredito muito no seguinte, que tudo tem que ser balizado de forma congruente com a missão, valores e visão da empresa. Então, se está difícil para o RH tomar uma decisão, pega a cartilha, né? E seja congruente com a missão e valores e visão da empresa, porque um colaborador ou um potencial colaborador, ele comprou isso quando ele entrou. Né? E o que eu mais vivenciei na minha carreira de 24 anos no meio corporativo foi a falta de congruência da empresa rezar uma cartilha e executar algo, às vezes até antagonista à cartilha que existe dentro da empresa. Então, quer começar bem, com o pé direito, RH? Relembre diariamente ou semanalmente qual é a missão, quais são os valores e qual é a visão da empresa e que suas decisões estejam congruentes àquilo. E aí eu garanto, tenho certeza que ninguém vai poder falar um A do RH, porque ele está seguindo a cartilha. Você sabe que tem um livro de inteligência emocional do Daniel Goleman, que eu gosto muito, mas a minha interpretação, pelo menos, é de que ele te ensina a colocar as coisas embaixo do tapete. Tem um outro livro chamado Agilidade Emocional, da Susan David, que ela tem uma técnica que ela te ajuda a resolver aquilo que ficou embaixo do tapete. E ela chama de NASA, que é para você nomear a sua emoção, depois aceitar ela, ou seja, não briga com ela, depois você sai dela, ou seja, pensa em outra coisa, e depois o A final é o A de agir. E ela fala que se você agir de acordo com os seus valores, esse demônio não volta mais a te incomodar. Mas se você agir contra os seus valores, lá na frente você vai se cobrar e isso volta, né? Vai de novo incomodar Top, hein? as suas emoções. Eu costumo falar que eu quebro regra, mas eu não negocio princípios e valores. Perfeito. Tô contigo. Ó, tem mais uma pergunta que eu vou fazer mais uma. E essa aqui é para provocar, vai servir para mim isso aqui, né? Boa. O que o CEO ainda não entendeu sobre o RH, mas precisa entender com urgência? Boa pergunta. Primeiro de tudo, o CEO ele precisa entender que ele é substituível, tá? Eu sempre falo, se você não... Pô, eu agarro a minha cadeira aqui e falo, não, ninguém me tira daqui. Se você não pode ser substituído, você não pode ser promovido. Aí a pessoa fala assim, mas eu sou o CEO da bagaça, que eu sou o cara. Mas como que eu vou ser promovido se eu já sou ele? Eu falo, cara, você vai ser promovido para um outro lugar onde você vai poder gerar outros negócios, você vai ter outras estratégias para o negócio. Só que se você ficar sempre à frente... Então, conectando com o que você me perguntou, eu diria assim, se o CEO quer realmente gerar valor para a empresa dele, é criar um plano, e isso não é do dia para a noite, onde a empresa dele necessite o menos possível dele para continuar crescendo. Top. Excelente. Você sabe que desde de algum tempo aqui, eu adotei um rito de fazer uma pergunta baseado na pergunta da inteligência artificial. Posso trazer essa para vocês? Pode. Sensacional. Ó, uma provocação para você. Vai lá. Você que é um cara que é CEO, eu adoro provocar esses caras, né? Você já pensou em como seria a sua empresa por um período, se um período de uma semana ou 15 dias, uma pessoa da sua empresa tomasse decisões no seu lugar como CEO? Pô, eu ia tirar férias.
Não, mas você tem essa pessoa aqui qualificada, treinada, capacitada. Você colocaria no seu lugar? Por exemplo, essa semana eu vou pegar o Rafael e ele vai ficar essa semana tomando decisões de CEO. Eu só vou observar. Na outra semana eu vou pegar o Richard. Na outra semana a Maria. Na outra a Francisca. Onde a tomada de decisão sua é acompanhada, mas não é mais sua. Uhum. Pouquíssimas ou raríssimas são as empresas que eu já vi alguém fazendo esse tipo de coisa, tá? Mas fica aí uma provocação. E quais Boa. resultados você já observou? Observei que, primeiro de tudo, em 2, 3 anos, o CEO consegue literalmente sair da frente da operação e a empresa parar de depender dele. Porque todo o conhecimento, né, e muita coisa vivida, né, pelo CEO, foi ele que viveu, foi ele que experimentou. Então ele sai de um papel de direcionador para um papel de mentor, o que muitos dificilmente se colocam. Então tem que ter intenção para fazer. Tá? E aí a hora que você colocar o Rafael tomar uma decisão, falar, Rafa, isso pode dar errado. Mas por que pode dar errado? Entendeu? Aí ele vai te mentorar, vai te ensinar, vai te orientar. E a próxima vez, quando chegar a sua vez de tomar decisões de novo de CEO, você já vai ter uma bagagem que você não tinha. Top, Eu concordo com você e acho que assim, isso talvez esteja muito ligado a uma questão de maturidade do time. Eu costumo dizer para o meu time aqui de líderes que você tem 2 estilos de liderança que a gente poderia, de repente, aproveitá-los. O estilo aranha e o estilo estrela do mar. Qual é a diferença entre eles? Vamos imaginar o seguinte, você pega uma aranha, ela tem X pernas. Eu corto uma perna dela, ela continua andando. Corto 2 pernas dela, ela continua andando, com um pouco mais de dificuldade, começa a pesar sobre as outras. Corto mais uma, ela vai parar de andar. Certo? Mesmo tendo a cabeça. Ela para de andar, mesmo tendo cabeça. E se for o contrário, eu pegar, por exemplo, ela, não cortei nenhuma perna, mas cortei a cabeça dela. O que aconteceu com ela? Acabou. Morreu. Certo? Uhum. Então, o estilo de liderança tipo o aranha, se você cortou a cabeça, você tirou o líder, morreu a equipe. Agora, vamos para a estrela do mar. O que acontece quando eu corto uma perna da estrela do mar? Se regenera. Se eu corto 2 pernas, regenera. Regenera. E ela não tem cabeça. Porque a equipe sabe, ela é madura o suficiente, porque mesmo sem 2 pernas, que a gente sabe que essas pernas talvez até cresça algum outro corpo, alguma coisa, né? Se você cortar ela no meio, talvez ela vire 2. Mesmo ela estando fragilizada, ela durante uma situação de pressão, ela sabe para que lado ir. Ela sabe até para que lado vai para comer, mesmo perdendo as pernas. Top. Então, esse estilo de liderança é um estilo que eu acredito. Me vejo às vezes tendo que voltar para o negócio de comando e controle, porque às vezes as pessoas não estão maduras o suficiente para esse tipo de tomada de decisão. Que é uma provocação difícil para a gente sentar na cadeira, porque você fala assim, pô, tá aqui, ó Rafa, eu vou te deixar a garrafinha de água aqui e a sua caneca aí, tá bom? E aí enquanto você não coloca água, o cara não bebe. Bem isso. Então, eu gosto dessa analogia, sabe? Da aranha e da estrela do mar. Não precisa da cabeça. Top. Ela tem que funcionar por si só. Sensacional. Posso fazer a pergunta aqui? Faz aí, vamos lá. Manda ver. Olha, estou aqui no meu programa de podcast hoje com um convidado que é o Richard Eiras. Ele é especialista em liderança e RH, palestrante, mentor e um dos principais top influencers de RH no Brasil. Gostaria que você fizesse uma pergunta para ele. Que legal ter o Richard Eiras como convidado no seu podcast. Uma pergunta interessante para ele poderia ser: Richard, na sua experiência, quais são as principais competências que os líderes de RH precisam desenvolver para se manterem relevantes no cenário atual do mercado? Acho que ele vai gostar de explorar esse tema. Eu vou responder não com uma, mas com 7. Pode? E vai ser rapidinho. Tem um acrônimo que eu uso e eu diria que assim, antes da gente querer formar o líder dentro da empresa, a gente tem que trabalhar o ser humano. E tem um acrônimo que eu carrego comigo, que eu pratico ele em todas as minhas relações e dentro dos meus treinamentos, que ele chama OSTIA com H, que é humanidade, objetividade, simplicidade, transparência, humanidade,
Perdão. Hostia? Hostia. Aí depois Humanidade, Vou corri, repetir né? de novo. Hostia. Humanidade? Humanidade, Aham. objetividade, Objetividade. simplicidade, transparência, humanidade, integridade e amor. Tá? Boa. Por quê? Porque se eu não tiver humildade, como que eu vou liderar? Se eu não tiver objetividade, que é intenção, como eu vou liderar? Se eu não tiver simplicidade, eu ficar gourmetizando, não dá para liderar. Se eu não for transparente, como que você vai confiar em mim? Você vai confiar em mim? Não. Sem ser transparente? De jeito Gerar um nenhum. time que confia nele, né? Se eu não tiver humanidade, que é saber lidar com gente, se eu não for íntegro, e o que é ser íntegro? Falei, eu cumpro. Ah, Richard, não deu, mas seja transparente então para falar o porquê não deu. E se não for para fazer as coisas bem feito, com zelo, que eu falo que é fazer com amor, não faz. Entendeu? Não importa se você é auxiliar administrativo, se você é telefonista, se você é porteiro. Façam as coisas com amor. E fazer com amor é fazer com zelo, fazer com cuidado, fazer com presteza. É simples assim, tá? Então eu diria que esse acrônimo responde à pergunta que a Iá me fez aí, que é um acrônimo que são 7 habilidades que não só para o líder, mas para o ser humano que quer ser um bom ser humano nesse nosso planeta aqui. Excelente. Rafa, bora? Bora? Então, vamos lá, vamos fazer uma pro Rafa agora. Bom, também recebi aqui no podcast o Rafael Cunha. O Rafa é um influenciador digital, palestrante, mentor. Ele é especialista em marca pessoal, social selling e aceleração de vendas pelo LinkedIn. É um mestre do LinkedIn. Gostaria que você também fizesse uma pergunta para ele e leve em consideração que ele é o top 1 Brasil em marca pessoal segundo a Favicon. Incrível receber o Rafael Cunha também. Uma ótima pergunta para ele poderia ser: Rafa, sendo reconhecido como o número 1 em marca pessoal no Brasil, quais são os principais pilares que as pessoas devem focar para construir uma marca pessoal forte e autêntica no LinkedIn? Tenho certeza de que ele vai ter dicas valiosas para compartilhar. Sensacional. Primeiro passo, autoconhecimento. Aquilo que a gente falou aqui, até para um líder ter a possibilidade de liderar muito bem as pessoas, ele tem que se autoconhecer. E para ela conseguir se autopromover no digital, ela tem que se conhecer também. Então ela tem que entender dos seus valores, das suas crenças, aquilo que ela acredita e saber contar muito bem a sua história, né, dentro da sua jornada profissional. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é que ela tem que entender que o tempo é mais importante que a velocidade na jornada da construção da marca pessoal dela. Então ela tem que focar no longo prazo. Não adianta querer que em 3 meses, 6 meses ou quiçá 1 ano ela já se torne o top dentro do nicho dela. Pode ser que esse tempo seja mais alongado de acordo com o nicho e a intensidade que ela coloca ali. E terceiro, ter coragem de ser imperfeito na sua produção de conteúdo, no seu engajamento dentro da rede. Ser ela mesma, né? Ser autêntica na sua melhor versão. Então, digamos, são 3 pilares bem relevantes e que ela tenha disciplina nessa jornada, né? Entender que pouco tempo por dia é mais importante que muito tempo de vez em quando, né? Porque é só esse acúmulo de dias que vão fazer com que ela chegue, né, no objetivo dela de começar a obter o reconhecimento, começar a atrair maiores oportunidades ali de forma orgânica dentro da rede. E o LinkedIn ele valoriza muito essa consistência. O algoritmo já é programado para promover essa consistência, resultado para quem é consistente dentro da rede. Repete aquela frase que você falou então agora há pouco aqui, ó, essa que você comentou sobre pouco tempo todo dia é melhor do que muito tempo de vez em quando, né? Boa. Mais ou menos isso, Boa. né? Pode deixar assim. Vamos lá. Pouco tempo todo santo dia é mais importante que muito tempo de vez em quando. Principalmente na construção da sua marca pessoal, seja como líder, seja como empresário, ou mesmo como profissional que deseja crescer e evoluir na sua carreira. Isso vale, inclusive, para guardar dinheiro, né? Se você Exato. quer ficar bem financeiramente, é melhor você guardar um pouco todo mês Exatamente. do que uma vez por ano, sei lá, e... Eu acho que essa filosofia tem muito a ver com o hábito, Uhum. né? Aquilo que a gente estava falando até nos bastidores, né? Eu, por exemplo, eu decidi em janeiro, né? Em janeiro desse ano, que eu ia ter um outro físico.
E aí eu percebi que para isso eu tinha que mudar drasticamente o meu dia a dia. Então hoje, até para compartilhar com as pessoas aqui, eu tenho a honra de dizer que eu me dedico pelo menos 2 horas por dia para o meu físico. Academia, exercício, porque eu percebi que isso é extremamente relevante. Então, eu todo santo dia não tem negociação. Às vezes aconteceu de eu estar meio gripado, meio resfriado, eu fui mesmo assim, eu dei um jeito de ir. Então, todo santo dia eu cuido do meu físico, assim como eu cuido dos meus negócios, assim como eu sou um pai presente, assim como eu sou um marido que estou buscando sempre estar presente com a esposa também, um líder, né, para os meus colaboradores, os meus parceiros, e também sempre muito presente com os meus clientes também. Então, acho que é o dia a dia, né? O dia a dia é mais importante do que de vez em quando muito. É isso aí. Boa. Rafa, para a gente caminhar para o encerramento aqui, dica de livros do Rafa, não necessariamente precisa ser ligado ao assunto, Boa. séries, o que você tem recomendado aí? Olha, eu gosto muito de um livro, não sei se eu já recomendei aqui, né? Mas é um livro que eu sempre releio, né? O Jogo Interior do Tênis. Não é porque eu sou tenista, não, né? Mas ele ensina muito sobre a inteligência emocional e principalmente a gente ter autocontrole. Porque eu acredito que hoje em dia o que está acontecendo, né? Nós estamos sendo sobrecarregados de muita informação, muito conteúdo, é uma comunicação muito massiva que hoje a gente recebe no nosso dia a dia. Então, se a gente não conseguir ter esse autocontrole, né? Entender que a gente consegue tomar decisões sem estar ali no calor da emoção, é extremamente relevante. E é interessante dizer que esse livro, Jogo Interior do Tênis, ele traz a filosofia de você saber separar mesmo, né? Você separar o lado consciente do emocional ali e conseguir, digamos que, coordenar o emocional ou o inconsciente de uma forma que você consiga ter mais alta performance em tudo, na sua comunicação, nas suas ações, inclusive no tênis. Boa. Como é que te acha na rede? Rafael Cunha, com PH, no LinkedIn, é só pesquisar lá que você me encontra. No Instagram é Rafael Cunha, rafacunha.com, rafaelcunha.oficial. No YouTube também, Rafael Cunha, com PH também, você me acha lá também. Tem bastante conteúdo para todo mundo lá nas redes. Espero poder contribuir ainda mais com essa audiência maravilhosa que prestigiou o nosso podcast de hoje, Cris. Show de bola. Richard, livros, série, o que você recomenda aí? Livros, vou indicar 2 muito breve. Um que é o Manual do Homem, que é se tornar um líder melhor, e aí não estou falando sobre religião. Lê um provérbio por dia. São 31. Ah, Richard, mas nem todos os meses tem 31. Então, naquele você lê 2. Tem muita sabedoria escondida lá em provérbios que pode te ajudar na liderança. E o segundo livro, um livro que é muito interessante, chama Dicotomia da Liderança, que fala muito sobre entre sermos humanizados e sermos firmes. Tá? Então, esse livro é muito interessante e vai trazer uma perspectiva de como eu posso equilibrar entre ter uma mão firme e também ser humano. Esse livro é bastante interessante. E série? Tem um hábito? Assiste The Chosen. É uma ótima série sobre liderança. Entendeu? E aí, sem o aspecto religioso, mesmo que você não creia em nada, ou se você crê, o aspecto de como engajar, motivar, montar uma equipe, os haters, né, que tem dentro da série, eu acho que vale muito a pena. Show de bola. E como é que te acha na rede? Richard Eiras, com H. Você procurar no LinkedIn, no Instagram ou no YouTube, você só vai achar esse cara, Richard Eiras, com H. Pode procurar lá. Qualquer rede está da mesma maneira. Boa. Amigo, obrigado. Muito Show obrigado. de bola. Rafa, Tamo junto. obrigado aí por mais uma vez a gente estar junto. E Muito espero contente. que, de repente, em breve a gente marque um outro bate-papo, Opa. porque é muito rico de conhecimento, né? Vocês têm uma bagagem gigantesca e tenho certeza que isso só agrega para quem acompanha a gente aqui. Obrigado, viu? Com certeza. agradeço. Obrigado. Agradeço também o convite de sempre. Boa. RH, acompanhou a gente aqui? Tem uma frase do Peter Drucker que eu queria deixar uma metáfora para você aqui baseado nela. Se você
tomar um pouco mais de informação e consciência, talvez você perceba que você é o grande guardião da cultura da empresa. E se você é o guardião da cultura, quando estiver na fila do café da manhã, se encontrar um pratinho lá disponível, né, uma opção chamada estratégia, não coloque ele no seu prato e leve para a mesa, não coma ele no café da manhã, porque não vai fazer bem nem para você, nem para o resultado da empresa, tá bom? E a frase do Peter Drucker é essa, né? A cultura engole ou come a estratégia no café da manhã. Você não está aqui para fazer isso. Pelo contrário, você é protagonista e tenho certeza que o resultado da empresa, assim como de todos os colaboradores, passam e devem passar na sua mão. Seja um RH que faz resultado. Tá bom? Te vejo no próximo episódio. Até mais!